seja com todos, iniciando mais um EpicaCast, seu podcast memorável, onde nossa intenção é trazer pessoas épicas, pessoas memoráveis, pessoas extraordinárias, pessoas que de fato têm resultados na sua área de atuação. Para tanto, trouxe um time de peso, um time de especialista no que tange a profissão de bombeiro civil. E iremos bater um papo sobre essa profissão tão relevante. Profissão essa que faz papel sine qua non em nossa federação brasileira. Estou aqui com esses grandes guerreiros, né? Fabiano Borges, Emerson Fragoso e Flávio Lisboa. Os caras são os tops da situação. Então, eu queria primeiramente apresentar o nosso querido Fabiano Borges. Ele que é formado em gestão de saúde pública, bombeiro civil, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho e está graduando em Direito. Queria também apresentar o nosso querido Emerson Fragoso, que é bombeiro civil profissional, empresário de sucesso, especialista em legislação de bombeiro civil e instrutor de bombeiro civil. E o Flávio também é bombeiro civil, ele tem tecnólogo em segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, ele tem gestão de segurança contra incêndio e pânico, ele é eletrotécnico, ele tem técnico de segurança eletrotécnica, vistoriador, técnico de sistema de dispositivo contra incêndio e está agora graduando em engenharia ambiental sanitária. São 3 caras top do setor que a gente vai estar aqui explorando e conversando sobre essa profissão de bombeiro civil. Fica até o final. Se inscreva no canal, toca o sininho aí e se inscreva, porque isso é muito importante. Então, vamos lá. Poxa, que massa. Fico lisonjeado em ter alguém da estirpe de vocês aqui no nosso EpicaCast. E vamos bater esse papo, né? Falando sobre essa profissão tão incrível, né? E eu já queria que o Fabiano Borges se apresentasse, falasse da sua trajetória e fala um pouco sobre a sua empresa, visto que você hoje está à frente da ABC Fire, não é isso? Exatamente. Fabiano, satisfação tê-lo conosco, querido. Quero dar os meus boas tardes aqui aos nossos amigos que estão aqui, o Wilson, Flávio, a Emerson, que são referência no que fazem. Eu sou Fabiano Borges, né, como já foi apresentado aí, sou bombeiro civil, né, de formação, sou técnico de segurança do trabalho, técnico em enfermagem e atualmente sou concursado em Rio Largo. Tenho uma empresa de formação de bombeiro civil, que é a ABC Fire, Academia de Bombeiro Civil Fire. Esse ano estaremos aqui em Maceió abrindo novas turmas. E, para mim, é um prazer incrível estar participando de um podcast nesse nível. Para mim, eu estou, assim, extremamente feliz em estar aqui. E quem é o Fabiano, família? O que ele gosta, a trajetória dele? Fala um pouco. Isso, eu sou Fabiano Borges, atualmente eu sou solteiro, né? Tenho 3 filhos. A Ágata, de 20 anos, que está fazendo engenharia em Pernambuco. Bom. Kevin, de 15, e Caio, de 13 anos. Então, assim, sou um cara muito de família, amo meus filhos. E assim, faço tudo que puder por eles, porque é a minha vida. Muito bom. Vamos conhecer um pouco agora o Emerson, que já esteve conosco aqui, né? Emerson, que é um cara bem polêmico, né? E se garante muito do que faz, né? Eu tenho o Emerson como um grande especialista aqui no setor, né, de bombeiro civil aqui de Alagoas. Eu, esporadicamente, me consulto com ele, né? Eu me pego ligando, Emerson, rapaz, e essa situação aqui? E ele de pronto me auxilia e isso é massa. A gente acaba se conectando. Emerson, fala aí quem é tu, meu irmão. Vamos lá. Saudações a todos que estão copiando nesse momento. Eu sou o Emerson Fragoso, sou responsável pela Control Fire, sou um jovem empreendedor, tenho 29 anos para esse ano de 2026 e estou no ramo de empreendedor desde 2022, né? Desde quando eu saí da área do bombeiro civil, parei de trabalhar como bombeiro civil e passei a empreender. Então, sou um jovem casado, né? Tenho 3 filhas. E estou aí na área, né, buscando um bom lugar no mercado de trabalho e também no comércio de um modo geral, né, com a empresa, para tentar agregar, trazendo mais profissionais formados também para o mercado, né, já que a gente forma bombeiro civil, a gente dá treinamento de brigada de incêndio, a gente faz consultorias para as empresas, né, para adequação e vistoria para o AVCB, e é esse o nosso mercado. Bom, e o Emerson como família? Quem é o Emerson? Bom, eu sou pai, né? Sou casado, tenho 3 filhas. Aproveito o tempo livre para poder curtir mais a minha família, né? Hoje
Recentemente nós mudamos o endereço da nossa escola e o novo endereço ele facilita o meu contato família com o meu pessoal, né? Tenho 3 filhas, sou casado e é isso aí. Bom, e a gente quer conhecer também o Flávio Lisboa, né? É a primeira vez que a gente tá se conectando, né? Na verdade. E percebi que é um cara bem gente boa, né? Foi indicado pelo Emerson aí pra gente fazer esse bate-bola aqui, né? E vai ser muito legal. Flávio Lisboa, quem é você, meu irmão? Me diz aí. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar com grandes nomes aqui, né, do ramo de bombeiros civis aqui, como o Emerson, como o Fabiano. Então, só engrandece para mim, não só para mim, creio para uns meninos aqui também. Bom, me chamo Flávio Lisboa, sou diretor da Fire Rescue, uma empresa hoje que está credenciada aí no Corpo de Bombeiros aqui do estado de Alagoas para formação de brigada, para prestação de serviço com os profissionais bombeiros civis, certo? E o Flávio é um cara extrovertido, é um cara visionário que visa o futuro. Bom. Entende? É isso aí. E o Flávio Família, como é que tá? Bom, o Flávio Família tá um cara esse ano mais centrado na família de fato, querendo aproveitar cada momento com eles. Sou casado, tá? Sou pai de 4 meninas, né? Emily Vitória, Caroline Michele e as gêmeas Raia e Rebeca, certo? E é isso aí. Muito bom. Então você vê aí que eles são, né? Eles multiplicam, né? As sementes na terra, né? Um tem 3, outro tem 3, outro tem 4. Só eu que tenho 1. Então, subentende que eu tô com mais dinheiro, né? Mas o quê? Antes de entrar aqui, minha filha já pediu aquele pix pra lanchar. Mas é bênção. Filhos é bênção. Então a gente conheceu um pouco, né? Já da história desses 3 guerreiros. E vamos agora para o tema. Vamos lá, guerreiros. Como está, já tem uma pergunta, como é que está a lei ou norma atual no que tange essa profissão? E se essa lei existe, eu sei que existe, mas essa lei, ela tem atendido os anseios da profissão? Porque se me falha a memória, a lei é de 2009, né? A lei 11.901, né? De 2009. Essa lei, ela atende ainda os anseios da categoria? Queria começar com o Emerson. Emerson, e aí? Então, a gente tem a lei federal de 2009 e temos a lei estadual, né? Então, a nossa lei estadual é um pouco mais recente. Ela é uma lei de 2012. Ela foi publicada de autoria ali do Isnaldo Bulhões, na época era deputado estadual, ele quem lançou essa lei, quem sancionou essa lei. E aos dias atuais, de fato, a nossa legislação ela precisa de uma revisão. Ela precisa de uma revisão porque, atualmente, todos os empresários do ramo de formação de bombeiro civil estão vivendo um momento de complicação ao que se refere à legislação, à referência normativa para a formação do profissional. Tendo em vista que nossa legislação, diferente da legislação de Pernambuco, que é uma legislação única, a legislação de Pernambuco, a Lei Estadual do Bombeiro Civil de Pernambuco, ela não menciona nenhuma referência normativa para continuidade. A Lei do Bombeiro Civil de Alagoas, ela menciona em vários artigos, mas precisamente no artigo 5º, quando ela fala que a referência para a formação do bombeiro civil deve ser de acordo com a NBR 14.608 de 2007. Lá no finalzinho ela fala ou norma posterior que a substitua. Então ela joga toda uma continuidade de padrão nas costas da ABNT. A ABNT é uma instituição privada, ela não tem nenhuma relação com os bombeiros civis de Alagoas. E aí ela lança atualizações essas que acabam ferindo ao nosso mercado aqui em Alagoas. Eu posso citar exemplos de postos que deixaram de existir por conta dessa atualização. Então, atualmente, existe uma referência para se credenciar, continua sendo a 14.608 de 2007. Existem documentos legais orientando a troca dessa referência normativa, só que essa atualização normativa da ABNT, ela não só trouxe melhorias, ela trouxe alguns pontos que prejudicou a nossa classe. Então, o que falta hoje, no meu ponto de vista, é uma melhoria na nossa legislação para, ao invés de direcionar a ABNT como uma fonte para trazer esse aspecto normativo, mas colocar no seu próprio corpo todas as referências que devem ser atendidas para a formação do bombeiro civil. Então,
Se a nossa lei ela tivesse no seu próprio corpo toda a referência para formar um bombeiro civil, a gente não precisaria consultar as normas técnicas da ABNT para buscar uma referência. Então, hoje, amanhã ou depois de amanhã, que a ABNT resolver alterar mais uma vez uma norma, mais uma vez nós empresários vamos passar por esse perrengue de novo para poder entender o que a norma atual trouxe como sugestão, como melhorias, como pontos de diferenças, e isso tudo pode trazer um benefício grande, assim também como pode prejudicar. Eu posso destacar 2 pontos importantes de divergências entre uma legislação e outra. Durante o prazo de formação da 14.608 de 2007, a média de aproveitamento para que o bombeiro civil ele seja apto para a formação é de 80%. Essa mesma referência eu não encontro na nova norma. Então, se o bombeiro civil... A nova NBR, no caso. NBR. Qual é o número dela? 16877. E ela também tem a 14.608 de 2021 como uma referência. Uma completa a outra. Uma trabalha num segmento para formação e a outra no campo de aplicação. Bom. Então, hoje, se o aluno ele questionar o Fabiano, se ele me questionar, se ele questionar outros formadores que, eu tirei 7 pontos, eu estou reprovado, porque precisa tirar 8, precisa ter uma frequência de 80% para garantir uma aprovação. Isso em nova atualização não é visto. Eu não consigo enxergar esse campo na nova atualização. E o mais prejudicial, que é a tabela de composição do trabalho. Então, antes a gente pegava a empresa por grupo e divisão, área de risco, área total construída e grau de risco da empresa, para dizer por tabela, em números especificados, quantos bombeiros eram necessários. Hoje não existe mais essa tabela. Essa tabela ela foi substituída por uma passagem subjetiva, né? Recomenda-se a contratação de bombeiro civil. Isso é um grande déficit para a nossa profissão. Então, essas alterações que a ABNT ela vem provocando nas normas, isso prejudica diretamente a gente. Então, como a própria NR23 ela diz que as empresas devem adotar medidas de segurança contra incêndio de acordo com a legislação estadual, o Estado de Alagoas ele pode sim criar as próprias medidas. O Corpo de Bombeiros ele pode auxiliar criando uma IT. Por exemplo, a gente não tem uma IT disponível para falar sobre o corpo, para falar sobre o bombeiro civil. Então, isso faz falta também. Seja no campo de uma lei estadual revisada ou de uma criação de uma instrução técnica por parte do Corpo de Bombeiros. Em 2021, quando o bombeiro lançou as instruções técnicas, eu fiquei na ansiedade de sair uma instrução técnica para o bombeiro civil, mas não saiu. Então, hoje, a nossa legislação ela está ultrapassada. Ela está deixando o empresário, o bombeiro, o profissional com interrogação gigante, por conta que não tem um ponto conclusivo, né? Eu posso citar aqui a Comissão Técnica 0067 de 2024. Essa Comissão Técnica do Corpo de Bombeiros, que está disponível lá no site do Corpo de Bombeiros, ela diz que as escolas devem apresentar todas as documentações de acordo com a nova versão da norma técnica da ABNT. Ela fala assim, todos os empresários devem apresentar as documentações de acordo com a norma 16877. Então, Mas a lei estadual, ela aponta para a NBR 14.608. Ou norma posterior que a substitua. Então ela dá a brecha. E, inclusive, a comissão técnica, ela parte desse princípio. Quando a lei estadual ela fala ou norma posterior que a substitua, o que é que eu entendo? Quando essa norma, que é a referência atual, lá de 2012, ela for substituída em dias atuais, logo a nossa referência normativa também precisa ser substituída. Então, hoje é para ser dessa forma. Hoje os bombeiros eles deveriam estar sendo formados em bombeiro classe 1, classe 2, classe 3. Por que eles não estão sendo? Porque o meu título de autorização, o título de autorização da Control Fire, eu acredito que é a da BC Fire, lá na permissão de trabalho da gente, no nosso título de autorização, diz lá, forma bombeiro civil de acordo com a 14.608 de 2007. Continua a mesma grade curricular de sempre, continua o mesmo critério para credenciamento, continua o bombeiro sendo formado com uma base mínima de 210 horas, sendo que as novas legislações elas apontam uma nova referência normativa que agrega o bombeiro mais básico que tem a 310 horas. Então, veja aqui, são 100 horas de diferença de uma formação para outra. Esse novo bombeiro, ele não precisa participar de uma reciclagem anual.
ele tem o seu curso como se fosse um tronco de uma árvore. E toda a sua capacitação que ele for somando ao longo da sua formação, essa sim precisa de uma atualização. Então, se ele tem bombeiro civil, ele faz um curso de resgate técnico, ele faz um outro curso de extensão. Esse curso de extensão, ele passa por atualização. Mas o bombeiro civil em si, ele não passa por atualização, né? Então, ele enxuga a grade curricular do bombeiro, que hoje são de 7 matérias, para 3 matérias apenas, mas com mais durabilidade, né, com mais carga horária. Então, de um resumo, né, senão a gente passa o podcast todo falando só sobre esse tópico. Esse tópico realmente ele é polêmico. Esse tópico, Exato. Flávio, ele vem para prejudicar a gente diretamente, porque eu posso falar informações importantes que ainda os empresários não sabem, mas que ao saber dessas informações, eles podem prejudicar o posto de serviço do bombeiro. Sim. A gente tem um posto prejudicado, perdeu um posto de serviço por conta dessa atualização, né? Então, muita gente torce pela mudança, mas se analisar o documento em um contexto geral, Emerson, não apoiaria a mudança. Eu não apoiaria a mudança. Certo? Então, assim, é tópico para um podcast único, esse da legislação, certo? Mas, assim, em resumo, a nossa legislação estadual, a nossa referência normativa do Estado, ela não está mais atendendo os anseios da categoria. Não está mais atendendo esses aspectos. Muito boa explicação, Emerson. Ô, Wilson. Interessante. Eu queria que o Fabiano comentasse. Fala um pouco, Fabiano, sobre isso. Só complementando aqui o que o Emerson falou. E os bombeiros civis, eles têm anualmente a reciclagem, né? Que é uma atualização que o bombeiro faz ano a ano. Já nos outros cursos técnicos que também tem uma carga horária, inclusive, maior do que a do bombeiro civil, por exemplo, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, eles não têm reciclagem. Eles têm as atualizações, aliás, as especializações que podem fazer e atuar em campos diferentes. Então, com essa norma que o bombeiro civil teria uma carga horária maior, seria muito mais também proveitoso para o bombeiro, porque hoje em dia, aqui no nosso estado, o campo de trabalho de bombeiro civil ainda é muito pequeno, muito resumido. E as empresas que fazem essa prestação de serviço de bombeiro civil têm dificuldade de colocar um bombeiro civil formal, porque outras empresas que não têm credenciamento para prestar o serviço de bombeiro civil, eles simplesmente vão lá por amizade ou por desconhecimento da empresa contratante e colocam um bombeiro civil a toque de caixa. Então, quando uma empresa credenciada pelo bombeiro militar, como as empresas da gente aqui, chega no local, já tem um bombeiro lá. E esse bombeiro foi contratado porque fulano disse que tem que ter um bombeiro aqui, e a fiscalização do bombeiro militar é muito resumida. Então, a gente vai chegar lá na fiscalização. Termina que o bombeiro, ele tem um campo de atuação pequeno, né, um mercado de trabalho resumido, anualmente tem que pagar um valor alto, que a reciclagem não é um valor barato, né, e perde, digamos assim, entre aspas, esse dinheiro, onde ele poderia, com esse dinheiro, fazer outros cursos de especialização e atuar em áreas mais diversas, como acontece com o pessoal da enfermagem, com o pessoal da segurança do trabalho. Muito bom. E aí, Flávio? Cara, eu acho que... aí as palavras aí dos teus companheiros. Então, eu acho que o Emerson frisou muito bem aqui, referências aí, tá? Agora, é fato que a tendência, se não se tomar providência diante de tudo que vem acontecendo, que vai acontecer futuramente, lógico, é que piore pra gente. Porque na Bahia já não estão colocando mais nos postos bombeiro civil, estão acrescentando formalidades e cursos de especialização para a equipe de brigada e estão cortando os bombeiros civis dos postos de serviço. Mas aí eu pergunto até que ponto isso vai continuar, porque qual que é a grade curricular para um brigadista hoje? Totalmente diferente de uma formação profissional de um bombeiro civil. Sim. Então está tirando dos meninos que estão aí buscando crescimento na área, estudar, a probabilidade de encontrar um emprego aí via CLT, se é o caso, ou até mesmo ingressar como agente na área do empreendedorismo aí, tá? Então, ou de fato se muda e a gente corre atrás, principalmente hoje, né? Porque eu vejo muito a CCT aí foi atualizada, tá valendo, foi homologada recentemente. De valores, tá? A gente não tem um sindicato aqui em Alagoas,
Verdade. A gente não tem um sindicato em Alagoas. Quem é que briga por essa categoria hoje, de verdade, aqui no estado de Alagoas? Posso explicar para você como É foi bom. que deu origem a essa comissão técnica e essa A CCT. gente pode entrar isso agora. Muito bom, muito bom. Ele Ele- falou do sindicato, né? Não tem, realmente, a categoria não tem um sindicato que a represente. Por exemplo, eu sou do setor de segurança privada. Nós, da segurança privada, nós temos, sim, um sindicato. Ainda que não tenha a credibilidade da categoria. A adesão é muito baixa, entendeu? Mas, e aí? Vamos falar sobre isso aí, Emerson? Ele puxou 2 tópicos muito importantes. Bora pra a cima. atualização da CCT. Ele trouxe a CCT. A gente tem uma CCT hoje para... Você fala de trabalho terceirizado. Trabalho formal. O orgânico, mas é porque existem duas. Isso. Tem 2 pisos salarial. O bombeiro civil, quando ele é orgânico direto da empresa, ele tem um piso salarial. Quando ele é terceirizado, ele tem outro piso salarial. Em números, o orgânico ele tem 2.100 de base, Seguindo o que é isso? uma comissão nacional. Nacional. Essa comissão nacional ela fala assim: aos estados que não têm um sindicato ativo devem se basear nessa CCT, CCT. que é uma federal, uma nacional. E aí, tipo, se você é bombeiro de shopping, você vai acompanhar as atualizações de shopping. Se você é bombeiro de uma indústria, você vai acompanhar sempre aquelas atualizações, reajustes do segmento com o qual você trabalha. Agora, se você deixa de ser um bombeiro orgânico e passa a ser um bombeiro prestador de serviço, isso trabalhando pela minha empresa, pela do Fabiano, pela do Flávio, pela do Silvio, você entra não com a base de R$2.100, você entra com a base de 1.650. mais 30%. Seguindo o quê? A comissão de Alagoas. Agora me perguntem quem criou essa comissão técnica. Aliás, comissão técnica não, essa CCT. Quem criou essa CCT de Alagoas que determina os valores do bombeiro terceirizado? O Sindicato de Serviços Gerais, a Sindilimp. Sindilimp, né? Sindilimp. Essa história aconteceu na época da pandemia. Porque tem lá, né? Bombeiro civil, uma base, né? Na época da pandemia, alguns postos precisaram demitir o seu quadro fixo para manter ele terceirizado, já porque não pode, né, cortar um profissional que tem uma base salarial e contratar ele novamente, ou baixar o salário desse cara. Então, as empresas demitiram e contrataram como um prestador de serviço. Uma empresa grande de Alagoas, não de Alagoas, mas do Nordeste, ela pegou um contrato de bombeiro civil e ela é de serviços gerais. Essa empresa, por uma regra interna, ela não consegue trabalhar com categorias que não têm representatividade. Não pode trabalhar com bombeiro porque ele não tinha o sindicato. Então, ela vinculou o bombeiro civil ao Sindicato de Serviços Gerais. E o Sindicato de Serviços Gerais, lá em 2019, 2020, nessa época eu era bombeiro da academia e eu recebia, a minha base salarial era de 1.750. Quando eu fui recontratado, com base nessa CCT, eu fui recontratado com um piso de 1.100, com esse déficit de 600. E agora abrindo 2 leques de pagamento. O pagamento do bombeiro orgânico e o pagamento do bombeiro terceirizado. Ambos executam a mesma atribuição. Você sentiu na pele isso, não foi, Emerson? Eu vivi essa Você estava em experiência 2 na empresas, se não me pandemia. engano, na Ipiranga e... Quando a convenção ela aconteceu, né? Quando essa comissão ela aconteceu, eu era bombeiro do JTR e saí do orgânico e fui para uma terceirizada, né? E aí eu já fui apresentado com esse salário de 1.100 de base, né? Mais 30% e outros aspectos agregava um pouquinho mais. Só que eu dizia assim, mas tá, quem homologou isso aí? Porque para ter essa CCT aprovada, você precisa de profissionais para... Não, eu sou bombeiro civil há X anos e eu concordo com esse pagamento. O bombeiro civil hoje ele faz parte do grupo B de prestadores de serviço. Numa tabela do grupo A ao grupo F, o bombeiro está lá no grupo B. Então, ele deu uma diferença salarial muito grande. E quem fez isso foi um sindicato de serviços gerais, e a gente não ter uma resposta dos bombeiros, porque eu sempre falei, hoje na condição de empreendedor, tudo é muito mais delicado, eu não consigo mais dar opinião como eu dava antes, eu não consigo mais fazer coisas que eu fazia antes, mas nessa época que essa comissão ela foi aprovada, eu convidei a galera a fazer panelaço na frente da empresa, pô. Tá, beleza, me mostra aí pelo menos 10 assinaturas de profissionais, bombeiros civis que concordaram com esse salário aqui. Porque atualmente nós não temos um sindicato ativo, mas quando não se tem esse sindicato ativo, o sindicato nacional ele rege em relação a salários. Pode em qualquer empresa orgânica que o bombeiro ele é contratado direto da empresa
que você vai perguntar o salário do cara, o cara vai dizer, o salário dele é mais alto do que o do terceirizado. Eu fui bombeiro do grupo da Carajás, orgânico da Carajás, e eu fui bombeiro da Ipiranga terceirizado. E eu, a mesma função, 2 salários diferentes. O meu da Carajás era um salário bem maior do que o meu da Ipiranga. E o grau de risco era discrepante um do outro. Então, por conta de um documento. Esse mesmo documento que, quando profissional, eu reclamei muito sobre ele, é o que, infelizmente, eu pago aos meus bombeiros. Hoje eu tenho bombeiros trabalhando, recebendo esse salário, que é um salário defasado, está abaixo, inclusive, do que eu recebi em 2018, 2019, em base salarial, mas é um documento oficial. Você segue o que hoje, Emerson, então? A comissão de Alagoas, a CCT de Alagoas, a CCT de Sindilimp, é uma CCT homologada. Infelizmente, ela é um documento oficial e homologado. Quem segue esse documento hoje não está pecando, não está fazendo nada de errado. Errado é a Sindilimp ter oficializado isso aí. Errado foi esse sindicato ter colocado o bombeiro civil nesse grupo. E mais errado somos nós, bombeiros civis, que não reagimos a isso. Então, hoje, quem é profissional, que recebe lá na carteira 1.650 mais 30% mais um ticket de alimentação, está recebendo defasado por conta desse sindicato que estabeleceu os valores para o bombeiro civil. Aí eu pergunto, né, e desafio alguém da empresa a apresentar pelo menos uma relação de concordância de profissionais ativos, desde que não sejam profissionais fantasmas. Então, duvido, eu acredito que não aparece. Não vão achar, não vai existir, não tem, tá? E sobre esse assunto aí, Emerson, é bem polêmico de fato. Quantas indústrias e quantos, a gente citou aqui, shoppings, segue a CCT? Eu tenho profissionais que trabalham em supermercado, em shoppings, mas eu passei a CCT no grupo para esse pessoal aí, e os meninos ficam meio que receosos de repassar para o contratante, com medo de perder o posto de serviço, ou colocar um outro lá no lugar dele, porque a gente sabe que é fácil. Eu vou apresentar, mas eu tenho medo de perder. Mas vai ter outro que vai cobrir teu posto. Qual foi o salário atualizado dessa sua convenção? Tem várias categorias. Tem a bombeiro de aeródromo, bombeiro industrial, bombeiro condutor, né? O bombeiro mestre, certo? Aí, muitos empresários não vão seguir de fato. Aí eu pergunto, mais uma vez, e quem é que vai correr e fiscalizar isso aqui no estado de Alagoas? O bombeiro está recebendo um salário totalmente defasado. É culpa minha? É culpa do Emerson, que é empresário? É culpa do Fabiano, que é empresário? Não, não é. De fato, a gente precisa ter um norte, né? Vocês estão seguindo, o Emerson, como falou, tá seguindo o Sindilimp, né? Mas e aí, como apontar que tá errado, não. Infelizmente. Mas e aí? É necessário mesmo? Vocês já conversaram? Eu sei que existe um grupo, né, de vocês, né, que eu até faço parte, né, me sinto lisonjeado. E existe, de fato, vocês já conversaram sobre isso, de articular um sindicato que cobre, que fiscalize, que tenha o apoio do bombeiro militar também. Fabiano, vocês já conversaram sobre isso? Como é que você vê isso também? Já, e chega a ser até hilário, porque as pessoas que querem encabeçar um sindicato, no meu ponto de vista, são pessoas que não deveriam nem pensar nessa possibilidade. Fabiano, por quê? Porque não é o interesse do bombeiro a função principal. A função principal das pessoas que se mostraram interessadas em organizar um sindicato, primeiro, ou era a apresentação política, para poder ganhar notoriedade com político, para poder ganhar cargos políticos, ou para ter como é que eu posso dizer, uma notoriedade com os bombeiros, uma visibilidade, mas onde o bombeiro não era o assunto principal. Inclusive, muita gente já nesse grupo pediu para que eu encabeçasse essa situação, e eu sou muito claro, porque eu sou dono de empresa. Eu sou dono de empresa. Diga assim, cara, como é que eu vou me fiscalizar? Como aconteceu com o sindicato de porteiro, o dono de uma empresa grande de portaria, era o presidente do sindicato dos porteiros. Ele vai lutar por quem? Pela empresa dele ou pelos bombeiros? Então, assim, eu não acho ético um dono de empresa a ser
o presidente do sindicato, porque vão ser dois interesses aí distintos, né? Ou eu luto pela categoria, ou eu luto pela minha empresa, entendeu? Porque tá sempre ali os dois aí em lugares opostos. Então, eu penso dessa forma. Pronto, eu abro mão da empresa e eu agora vou caminhar como sindicato. Eu não quero ser, eu vou caminhar ainda como empresa. Então, eu penso dessa forma. Deveria ser pessoas que não tenha vínculo nem político, nem vínculo com a empresa. Claro que você vai precisar que os deputados, que vereadores lhe dêem um apoio para fortalecer o sindicato, sim, mas que a função principal não seja essa, seja o bem-estar, a melhoria, as condições de trabalho, a abertura dos postos para os bombeiros civis. Rapidinho, Emerson. Realmente, bombeiro civil, como foi falado pelo Fabiano no começo, é um setor que não tem muito espaço, ou não é muito, vamos dizer assim, grande, por exemplo, como o setor de segurança privada, que é o meu setor, entendeu? Para você ver, o nosso setor de segurança privada, nós em números, a gente já supera o número das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro. Então, você tem todas as esferas da sociedade e você vê um vigilante, um agente de segurança privada. Mas o bombeiro que faz essa função tão relevante, eu estava até falando em off ali com o Flávio, porque quando eu chego ali na loja do Avan, Emerson, eu não vejo um bombeiro civil ali. Aí, lógico, existe o grau de risco, tem todo um estudo, né? Que vocês podem falar melhor do que eu. Mas pelaquela edificação, dá para entender facilmente que deveria ter um bombeiro civil ali. Sim. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha, te cortando um pouco, sobre essa questão. Por que existe muito vigilante e pouco bombeiro? Se você deixar sua porta aberta, de imediato o ladrão entra. Então, Tem essa questão, as lógico. empresas se protegem. Isso. Não pode ter uma viatura da polícia na porta da empresa 24 horas, mas ela pode se proteger. Que tem um vigilante armado, se alguém entrar, esse vigilante armado protege o meu patrimônio. No bombeiro civil é o contrário, ele só contrata o bombeiro quando acontece um desastre. E quando acontece o desastre... Que era para ser de forma preventiva também. Justamente, era para ser preventivo. Então, assim, quando acontece o desastre, aí tem uma comoção nacional, aí a nossa categoria entra em evidência, o bombeiro salvou, o bombeiro fez isso, mas depois que aquilo esfria, as empresas começam de novo a dispensar esse bombeiro. E muitas empresas, elas usam a brigada de incêndio anual obrigatória da empresa como se fosse um bombeiro. Eu formo brigada, inclusive eu dou treinamento para grandes empresas aqui em Alagoas, empresas de segurança do trabalho, empresas de portaria. E quando eu chego lá para fazer essa brigada, eu sou muito claro, dizer assim, olha, eu não consigo, é humanamente impossível eu pegar pessoas de setores diferentes e transformar em socorristas, transformar em bombeiros. Não tem como. Eu vou lhe dar o básico de informação para que, quando haja um sinistro, vocês saibam como usar esse norte, diferentemente de eu ter ali uma brigada de incêndio e eu ter um bombeiro que tem no mínimo 240 horas ali, direto, treinando, na prática. É um profissional específico para isso. Justamente. E as empresas não veem assim. Atende ao bombeiro, atende, pronto. Atendeu a legislação, as empresas fazem corpo mole. Então, por isso que os vigilantes têm muito e bombeiro tem pouco. Exatamente, Emerson. E aí? Eu quero rebater aqui em 3 tópicos. Um seu, um dele e um do Fabiano. Eu creio. No seu, o bombeiro civil ele não pode se equiparar ao número de vigilantes. Sem dúvida. Realmente porque o ato de prevenção de ambos são atos distintos. E a gente vê isso nas forças públicas também. O número de concurso público para a polícia. Isso. Concurso público para o bombeiro militar. Isso. Então, realmente é bem diferente. O bombeiro civil, ele não poderia ser... O custo do bombeiro civil, ele não poderia ser um custo tão acessível. Porque não é um mercado amplo quanto de outras categorias. Ele, se respeitado a legislação evidente, né, a 2007, o bombeiro ele só poderia se formar com 80% de aproveitamento. Isso leva em consideração notas, desempenho prático e frequência. Então, realmente, o número de bombeiros civis é que realmente acelerou. A gente tem muitos bombeiros formados. Tem muitos bombeiros formados. E isso acaba superlotando as poucas vagas que aparecem em nosso estado. Isso é um ponto. Então, a gente não vai ter um equilíbrio entre bombeiro e vigilante, porque são atividades diferentes e o mercado, consequentemente, como bem o Fabiano falou, o mercado ele abrange mais a proteção
contra roubos e furtos, e entre outros aspectos que favorecem ao vigilante, do que a prevenção contra incêndio. A prevenção contra incêndio ela não é fácil de ser visualizada, Isso. né? Então acontece muito com profissionais em atividade e dizer assim, tá sem fazer nada, vem pra cá. E esse ato sem fazer nada é um ato de prevenção. Ele pode estar ali em ronda, ele pode estar ali avaliando os riscos existentes, que tudo isso são normativos, né? E aí o pessoal entende que ali ele tá sem fazer nada. Tá sem fazer nada aí, vem cá. Ele não tá sem fazer nada. Ele tá fazendo um ato de prevenção, né? Então isso envolve muito a questão da postura, de como que esse bombeiro tá ali fazendo um ato de prevenção. Desleixado, relaxado pelos cantos. Realmente você vai dar essa impressão, né? Mas existe uma série de sugestão para atos de prevenção para o bombeiro civil, que de fato o seu desempenho físico é estar parado sem fazer nada, mas ele está fazendo alguma coisa. Então a prevenção da segurança contra incêndio, ela não é simples de ser visualizada. As pessoas não entendem que isso é uma atividade, acham que você realmente está sem fazer nada. Isso implica negativamente para a gente. Então, em volumes, é esse ponto que eu queria tocar. Na questão do salário do Flávio, quando o Flávio compartilha um documento, que é um documento federal, que sim deveria ser respeitado aqui no nosso estado, porque o nosso estado não tem um sindicato ativo, a gente deveria seguir sim essa base salarial que foi sugerida pelo Flávio. Mas, ao mesmo tempo, o bombeiro que pega essa base e apresenta para um prestador de serviço, a mim, ao Fabiano, ao Silvio, entre outros profissionais que prestam serviço com o bombeiro civil, e fala, meu salário está errado porque esse documento está pedindo que seja feito um pagamento X. Não está errado. Infelizmente, não está errado. O documento que é usado como base, que te dá R$ 1.650 como piso salarial padrão, é um documento homologado. Infelizmente, é um documento homologado. E volto a dizer, quem homologou foi a empresa, um sindicato de serviços gerais. Ele não tem nenhuma relação com a gente. Aí, tá errado, Flávio, o salário? Não tá. Se ele é prestador de serviço terceirizado, não tá errado. Torna-se errado para um bombeiro orgânico. Tipo, você trabalha na Avan, para a Avan. Então, esse documento que eu estou citando, que é da Sindilimp, esse documento ele fala assim, as empresas prestadoras de serviço, a Avan ela não é uma prestadora de serviço, ela tem um serviço autônomo. Então, a Avan, o Shopping Park, o Marcel Shopping, o Pátio, essas empresas que têm um bombeiro orgânico, a própria Tupã, essas empresas não podem se basear nesse documento da Sindilimp, porque eles não são prestadores de serviços. Tem que usar o documento que o Flávio falou. Então, existe essa diferença. Agora, por que existe e por que se mantém desde 2018 é o ponto, entendeu? Aí vem para o terceiro ponto, que é o ponto do sindicato do Fabiano, né? O Fabiano levantou aqui a tese do sindicato. Falta um sindicato aqui no nosso estado? Falta. É problemático a questão do sindicato? Porque a partir do momento que o sindicato ele aparece, ele pode trazer dois resultados pra gente. E a gente muito bem sabe que quem entra para um campo de sindicato de uma classe, de um segmento, fica a um pulo de ir para a política. Então, normalmente, quem entra para o sindicato, ele já está imaginando um segundo passo, um cargo de vereador, deputado ou alguma coisa do tipo. Aí, ainda sobre o sindicato, o Fabiano e eu, a gente já conversamos muito sobre essa questão do sindicato. Há um tempo atrás, antes de ter a empresa, eu tive sim muito interesse em liderar uma chapa de sindicato. Eu consegui juntar uma equipe que eram profissionais da Ativa, né, para poder administrar isso. Foi quando essa convenção começou a ganhar força em 2018, o salário começou a cair para todo mundo. Muita gente, eu posso citar também a Estácio, demitiu o efetivo inteiro dos bombeiros para reajustar o salário com outros bombeiros, para depois do tempo cabível voltar com aquele quadro inicial. Isso aconteceu, não sei se você lembra. Lembro. O primeiro quadro de bombeiros da Estácio ele foi demitido, trouxe um quadro B para dar o tempo, respeitar o tempo de redução salarial do pessoal para poder voltar com o salário reduzido. Então, quando isso começou a acontecer, a gente falou, isso vai chegar em todos os locais. Precisamos agir. Então, a gente levantou uma chapa de sindicato para poder trabalhar em cima disso. Foi quando a pandemia veio e acabou esfriando o projeto da gente. Também na pandemia surgiu o meu projeto e hoje eu vejo assim como uma disciplina consciente mesmo. Eu sou empresário. Eu tenho uma visão que se eu realmente entrasse para o sindicato, se eu fosse liderar um sindicato, eu traria pontos de melhoria, não para uma quantidade, mas para um público de qualidade, porque os projetos que eu gerei para liderar uma campanha de sindicato não favorecia a um número gigante de bombeiros civis, favorecia a um público de qualidade de bombeiros civis. Hoje eu, como empresário, eu não me vejo na condição de liderar um sindicato.
mas não pelo ponto de vista do Fabiano, que eu entendo e respeito o ponto de vista dele, né? Ele usa muito a tese de quem vigia o vigia, né? O sindicato ele tem tempo, pô. Daqui a um tempo você vai poder trocar. Isso é igual a prefeito, a vereador, a presidente. Se eleger o Fabiano, que é empresário, e ele não trabalhou interesse público para todo mundo, trabalhou interesse próprio para ele ou para a empresa dele, tira o Fabiano. Vai chegar o tempo, não vai ter que substituir e fazer uma nova campanha. Tira o Fabiano. Se ele não trabalhou, tira. Eu não tenho esse ponto de vista que se eu, empresário, fosse administrar o sindicato, eu iria puxar para mim ou para a empresa ou para interesses próprios. Eu acredito... as pessoas iam perceber. Eu acredito que o que fosse definido para uma empresa, todas iam ter que cumprir. Eu não acho que combina mais. Mas se porventura eu tivesse pensamento e o interesse de dirigir, levantar uma equipe para disputar, fazer uma votação com 2 chapas, com o que fosse necessário para levantar o sindicato, eu participaria. E eu não concordo com esse ponto de vista que se eu for um empresário da área, eu não posso ter, exceto se tiver alguma passagem legal. Se eu não tenho um conhecimento inteirino sobre o sindicato, eu não sei realmente se existe um aspecto legal que me proíba, como um empresário do segmento, participar de uma eleição de sindicato. Mas se não existir esse aspecto legal e eu tivesse o interesse de administrar um sindicato, eu iria fazer esse esforço, porque a nossa profissão ela realmente precisa de um sindicato. Eu lembro uma vez que eu tinha um contrato de resgate no porto daqui de Maceió e eu tinha um contrato de resgate no porto de Suape. E o salário era o mesmo, a atividade era a mesma, a empresa contratante era a mesma. E quando cheguei lá, que o sindicato soube que o salário que eu pagava era o mesmo daqui de Maceió, o sindicato lá foi e me obrigou a reajustar o salário dos bombeiros de lá, dos resgatistas de lá. E aqui eu não tive essa obrigatoriedade, porque eu cumpria a norma vigente, só que lá o sindicato tinha um piso salarial diferente do daqui, que era maior. Então eu tive que pagar lá a mais e dar alguns benefícios que o sindicato lá exigia. Já aqui era diferente. Então, assim, o sindicato sim faria toda a diferença para a profissão de bombeiro civil aqui, e eu sou a favor que haja um sindicato específico do bombeiro civil para que tenha um certo controle sobre a profissão, que hoje em dia, no meu ponto de vista, está muito solto, muito solto. Me permita fazer uma pergunta ao Fabiano. Em relação ao sindicato. Vamos fazer 3 grupos hoje de interessados ao sindicato do Bombeiro Civil. Um que está associado à política, que eu não concordo. Um que está associado ao segmento, que é um empresário ou participante de alguma empresa. E um bombeiro solto. O bombeiro solto é aquele cara desenrolado, inteligente, que tem condições e que não tem vínculo à política e nem não é empresário. Não é empresário nem tem vínculo com empresa. Quem ficaria nesse tópico do bombeiro solto? Sem dúvida o político. Sem dúvida quem tivesse ligação política. Mas você teria algum nome hoje para dizer assim, não, fulano de tal, esse cara é um nome bom para dirigir uma chapa do sindicato. Não é nem para ser eleito, mas para apresentar uma chapa de concorrência. Mas em questão de empresário que eu teria... O empresário não, o bombeiro solto. Não, vamos lá. Empresário que teria uma certa vocação, digamos assim, um norte para um sindicato, eu votaria em você, entendeu? E não é porque eu tô aqui do seu lado e tô rasgando seda, não. Você é um cara muito antenado nessa questão, e se não fosse esse impedimento, que do meu ponto de vista não é um impedimento legal, gente, tanto é que você vê que na empresa de portaria, o dono da empresa de portaria, que era o presidente do sindicato, eu votaria tranquilamente. Quanto à questão de político, as pessoas que eu conheço, que têm envolvimento com político, eu não votaria em nenhum, porque eu sei que a política, ou você se adequa às regras que são impostas pelos políticos, ou você não entra, porque não tem autonomia nenhuma, é uma autonomia fingida, né? E bombeiros soltos, tem alguns, eu não vou dizer nome para depois dizer assim, disse que era eu e eu não, mas hoje em dia... Bombeiro solto está muito mais complicado por conta da fragilidade de conhecimento do bombeiro. A fragilidade do bombeiro tem... Hoje em dia nós temos alguns grupos e um grupo de bombeiro bem grande, mas o pessoal do bombeiro ainda deixa muito a desejar nessa questão de conhecimento. Então, faltaria... Isso acontece também aqui, na categoria que eu faço parte. Tu tem uma opinião em relação a isso? Flávio. Rapaz, se for pegar o que foi citado aqui,
você me ganhou em uma situação aí, você passou aí muito bem frisado que eu sim assumiria não para um grande público dos profissionais. Até porque quando você citasse para um bom entendedor aqui, diante desse podcast aqui, você falou que ia trabalhar pela qualidade. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Sabe por quê? Tem vários profissionais formados. Mas quantos, de fato, estão prontos e preparados para estar numa ação? Então, trazendo para esse ponto, lógico, eu votaria em você. Sem sombra de dúvida. Votaria em você quem? Não é Emerson. Não acompanha não. Calma aí. Emerson, tu tá ficando... Não vai. Agora, referente a envolvimento com política... Tá ao vivo aí, é? Tá ao vivo. Chamando o pessoal aí trazer alguma situação. Tem aqui, o pessoal até botou. Fica olhando ali se não tem algum... Botaram ali, ó. Emerson, o senhor tem que entrar pro centro... Ah, já botaram. O pessoal bota fé no Emerson. Eu votaria, porque eu sei sim, que desde a época a gente já trabalhou junto, como vai chegar o ponto ali, a gente já viajou quero saber junto. se vocês já se conectaram. Né? Então, assim, é um cara que realmente tem um vasto conhecimento, tá? E com certeza ia trazer melhorias. Para um público de Para qualidade. um público de qualidade, lógico. Teve É a um Josi público também, lembrando que antigamente tinha um sindicato de bombeiro civil aqui, não tinha carta sindical, mas a Josi batalhou muito também aqui em Alagoas pelo sindicato. Não foi para frente, né, porque não conseguiram a carta sindical. No entanto, se vocês lembram, a Josi, ela passou um tempo batalhando pelo sindicato de bombeiro civil. Vocês lembram disso? Eu lembro disso aí, Emerson. Eu quando me formei, o sindicato ele já estava na fase final. Fechava, né? Cheguei a viver. E essa Josi, onde Cheguei tá a viver hoje? essa Você experiência, conhece não. ela aí? Tá. Se eu não me engano, ela ainda trabalha como Nativa. bombeiro civil, ela tá nativa, mas não sei, assim, o que é que... Eu vejo algumas postagens dela no viés religioso, mas eu não sei se ela tá. Mas, assim, pessoal que tá aí assistindo, vê se lembram aí da Josi e qual é o Fica o dele aí se tem algum comentário. Legal. Possivelmente ela vai assistir esse podcast. Sim, Foi tem. bom tocar nesse assunto. Mas então, é um assunto bem interessante mesmo, né? Eu tenho certeza que todos os bombeiros civis de Alagoas vão ver esse podcast, né? Porque a gente tá nos maiores grupos, né? Eu já entrevistei o Emerson aqui, a gente teve uma grande visualização, né? Aí pelo público de bombeiro civil. E muito bom esse assunto, né? Se deixar, a gente fica aqui muito tempo, né? Mas vamos andar um pouquinho. Eu também concordaria, né? Dando meu feedback aqui. Hoje, quando quem vê de fora vê melhor. Eu sei quem é Fabiano, tô conhecendo há pouco tempo agora o Lisboa, né? Já vi que é um grande profissional pelo currículo dele, pela forma que ele se comporta ali no Instagram dele. E aí a gente vê, né? Conheço o César, né? Conheço a Mica, né? Que já fez parte já andou muito com o Emerson, da LP, hoje tá na RP Serviços. A empresa do Gilvão Fragoso e etc. Mas quando eu olho de fora, quando eu vejo no contexto geral, eu só lembro, falou de bombeiro civil, eu lembro só do Emerson, como um grande especialista, porque ele ama o que faz e ele está envolvido nisso 100%. Entendeu? Não é à toa que vem numa crescente muito grande e eu sou suspeito porque eu me consulto com ele. Eu não ligo para ninguém, eu ligo para o Emerson. Eu já liguei pro Emerson, eu tava no meu escritório, liguei pro Emerson, ele me deu praticamente uma consultoria de meia hora e eu tava com um grande, vamos dizer assim, especialista em uma área também de prevenção de perdas, ele entende muito, esse técnico do nosso trabalho, e eu deixei ele só escutando. E eu me consultando, Emerson, isso aqui, meu irmão. Rapaz, porque eu tô fazendo assim, é isso aqui, pô. Tal, meia horinha. Acho que quando eu liguei, o cara disse, meu irmão, realmente, o Emerson eu digo, faixa preta. Emerson, dê glória a Deus. Amém. Mas vamos passar. Quer falar alguma coisa Eu ainda? quero concluir. Conclui, então. Eu quero concluir. No meu ponto de vista, eu perguntei o seguinte: se eu pudesse levantar 3 chapas, o empresário, que é um tópico, o bombeiro ou alguém vinculado à política, que é outro tópico, e um bombeiro solto. Eu acredito que não existe a opção do bombeiro solto, porque todo bombeiro solto que hoje não tem vínculo a nenhuma empresa, se ele tem competência suficiente para cabeçar, para ficar líder de um sindicato, eu acredito que ele já virou empreendedor. Ele não tá solto mais. Não. Ele percebeu que ter autonomia de vocês. ele percebeu que ele tem um QI a mais e ele fala assim, opa, vou por aqui agora. Então, dificilmente a gente vai achar esse cara solto. Por isso que eu perguntei, sugere um nome aí pra gente de alguém que não tem vínculo com nenhuma empresa pra gente estudar esse perfil.
Entendeu? Foi porque qualquer nome que fosse levantado ia ter vínculo com alguma empresa ou empreendimento próprio, né? Então, eu acredito que não tem esse bombeiro solto para ficar à frente de um sindicato aqui no nosso estado. Reforço a importância do sindicato, ele é muito importante, ele é essencial. Entretanto, se criado um sindicato de uma forma muito rápida pelo desespero e cair em mãos de pessoas que não sabem dirigir a profissão, acaba. Isso acaba. Vai ser pior do que não ter. É pior do que não ter. Né? Muita gente fala no nosso estado é defasado com relação ao bombeiros. Não é. Nós temos a lei federal, nós temos a lei estadual, abrange e supre até um determinado ponto e falta o sindicato para ajustar os pontos que estão abertos. Eu, à frente de um sindicato hoje, iria apertar os governantes para mexerem na lei estadual, para reforçar em qualidade a legislação de 2012, com a referência de 2007 da BNT, certo? Para corrigir o que eu entendo como um ponto falho. Por exemplo, a tabela de emprego para 2007, ela fala que a indústria é dispensada do bombeiro civil. E o que mais a gente tem como posto de atuação hoje aqui no nosso estado são as indústrias. Então, esse ponto eu acho uma falha. Eu iria apertar até corrigir. Ou o próprio corpo de bombeiros, para que fosse criado uma IT-45, chegou até 44, não falou do bombeiro civil, cria 45. Bom, agora Emerson, o Control Fire, eu não tenho autonomia para chegar lá no quartel, conversar com o comandante e apresentar, olha, a gente precisa desse plano de melhoria. Faça um histórico. As empresas que têm bombeiro civil apresentam mais sinistro ou menos sinistros do que as que não têm bombeiro civil. Exato. Entendeu? Então a gente supre ao bombeiro civil. Agora, quando eu falo que eu, à frente do sindicato, não iria trabalhar para uma quantidade, mas sim para qualidade, é porque um dos meus projetos de bombeiro civil, a fim de que o mercado de formação fosse um mercado equilibrado, seria que a prova do bombeiro civil fosse similar ao do Detran de motorista. Você escolhe a autoescola que você quiser, sim ou não? Para fazer a sua evolução, né? Sua formação. Mas no final você presta a prova a quem? Ao Detran. Ao Detran. Teria que ser ao bombeiro. Teria que ser ao bombeiro. Você escolhe, vou estudar com o Flávio, vou estudar com o Emerson, vou estudar com o Fabiano. Mas no final das contas, a minha prova vai ser avaliada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Isso numa esfera prática ou numa esfera teórica, insight? Nesse ponto aí, nesse ponto vem aquela parte que você falou da qualidade. Da qualidade. Por quê? Porque hoje é muito mais acessível, Wilson, um certificado sem uma devida atenção do Corpo de Bombeiros. Exato. Aí quando você toca nesse assunto, você fala assim, eita, pega, agora eu não consigo mais mandar o certificado pro cara, toma. Tá fácil, toma aí. Não. Agora, para você ter esse certificado, você vai ter que prestar lá no bombeiro militar. Você me pergunta se os caras foram formar. Brecha grande, né? É uma peneira gigante. Mas aí onde é que bate o problema? Contingente do bombeiro militar reduzido, atividades N's. Terceiriza, porque gera receita. Para fazer a prova tem que pagar. Sim, com certeza. Gera receita, pô. Com certeza. O DAT mesmo, quando você vai fazer qualquer coisa no DAT, primeiro, você tem que agendar pelo site. Pelo site. Porque você não consegue chegar lá e direto lá. Até consegue, às vezes, quando eles estão com alguém faltou e tal, pode fazer o encaixe. Mas, assim, o DAT é pequeno. O DAT é Departamento de Atividades Técnicas. Só que o DAT, ele atua desde projetos de combate a incêndio, fiscalização, escola de bombeiro, escola de brigada, prestação de serviço de bombeiro civil. Então, assim, é um mundo de atividade, uma gama de coisas que um departamento pequeno tem que dar conta do estado inteiro. E outra, quando o pessoal não vai assim, eu tô indo agora em janeiro para poder o DAT liberar o meu evento de dezembro, não. É tipo assim, meu evento de Réveillon, eu tô chegando 2 dias antes. Então, assim, ou eles conseguem dar uma resposta, ou pelo contrário, o negócio não acontece. Então, tem esse problema. Mas se chegasse... Mas é muito bom essa... Muito bom. Se chegasse ao ponto de, pelo menos, a avaliação teórica ser no sistema de Detran, várias perguntas criadas para você pagar uma taxa, ter acesso a um link específico e fazer a sua avaliação lá no site do Bombeiros, ficava confiança prática nas escolas ainda. Você fazia a sua avaliação prática, eu faria a minha, né? Os outros formadores fariam a avaliação prática deles. A teórica iria ser para o bombeiro militar. Outro ponto que eu destaco que iria favorecer a qualidade e não a quantidade é que os profissionais que já estão formados deveriam ter uma carteirinha.
E essa carteirinha também está vinculada ao bombeiro militar. Quem se forma agora dentro desse novo conceito, já se forma para a prova lá no bombeiro militar, pega a carteirinha vinculada a isso. O bombeiro militar teria um controle de quantidade de bombeiros civis em atuação. O bombeiro militar geraria receita a si mesmo, porque o bombeiro civil, para fazer essa avaliação, teria que pagar uma taxa. E os bombeiros formados em um período anual ou bienal, ele teria que também fazer essa avaliação, né? Ele teria que ir lá e mostrar que ele tem condições de continuar apto para o serviço. Então os eventos só passariam a contratar os bombeiros que têm a carteirinha. E para conseguir essa carteirinha, teria que fazer junto ao Corpo de Bombeiros a sua prova bienal ou a sua prova de formação. A quem já está formado, a prova bienal. A quem vai se formar depois desse processo, a sua prova de formação, e aí você conseguiria sua carteirinha. Com isso, eu conseguiria dizer para você, hoje nós temos X bombeiros civis formados e X bombeiros civis em atuação, porque a gente teria controle sobre essa situação. Muito entendeu? bom. Agora quem iria apoiar uma situação como essa? Uma quantidade ou uma qualidade? É complicado. No setor que eu opero, que é o setor de segurança privada, nós temos um órgão de peso também, que é a Polícia Federal. E justamente acontece conosco o que você está propondo ou propõe para essa categoria. Todo agente de segurança privada, quando ele se forma, automaticamente ele cria um vínculo com a Polícia Federal. Ele é credenciado, no caso. Credenciando a Polícia Federal e tem um sistema chamado GESP, que é o Gestor Eletrônico de Segurança Privada, que as empresas que enviam, até falando de atualização profissional, que é reciclagem, e a escola de formação, através do GESP, informa a Polícia Federal em tempo hábil que aquele agente está ali fazendo aquela atualização, aquela reciclagem, etc. Então, parece que funciona melhor no nosso setor de segurança privada, que era isso que vocês precisavam. No A caso, questão da prova, de tudo, Sim. realmente a Polícia Federal está ali. Não tem como, para você ver, no nosso setor não tem arrumadinho. Mas aí chamou a atenção para o que o Emerson falou aqui no final, ele deixou frisado aqui. Quantidade ou qualidade. É um ponto importante, porque Peneira. tenha a certeza que através desse peneiramento, algumas instituições aqui de Alagoas iam ter que fechar as portas. Exatamente. Fato. que foi o que aconteceu com o sindicato. Fato. O sindicato tinha pouco bombeiro contribuindo, o sindicato não conseguiu se manter, né? E não deu prosseguimento por falta de recurso. Então era uma quantidade ínfima de pessoas que contribuíam com o sindicato. Nesse caso daí do bombeiro militar, seria ideal que a gente juntasse os donos de escola, amadurecesse esse projeto, procurasse o comando do bombeiro militar para que a gente visse uma forma de conseguir colocar isso em prática. Seria excelente. Só que, infelizmente, hoje, nossos bombeiros, muitos não sabem nem ler. Nós temos hoje bombeiros que não sabem nem ler. Bombeiros que têm problemas mentais. Bombeiros que não sabem qual é a sua profissão. Tem bombeiro que se acha militar. Tem bombeiro que não sabe o que é a diferença entre um bombeiro militar e um bombeiro civil. Vai chegar. A Por sociedade causa da má formação. que a gente vai trabalhar Justamente, sobre isso. a sociedade também não sabe. Eu já vi pessoas dizendo, minha filha é bombeira, se formou agora. Eu digo, que bom, parabéns. Aí ela disse, eu digo, mas ela está destacando em algum grupamento? Não, ela é bombeiro civil. Aí ela agora é do Estado. Entendeu? Assim, a sociedade não sabe distinguir. Então a gente vai daqui a pouco falar sobre isso e você vai ver de forma mais destrinchada sobre isso. Esse Vamos que problema. vamos. Eu já vi que é um podcast de 3 horas, a gente com vai certeza. ficar aqui só 2 horinhas, mas vamos pra cima. Então vamos passar, porque eu preciso fazer outra pergunta pra vocês. Já que a gente tava falando do órgão fiscalizador, que é o bombeiro militar, né? Você que está nos assistindo, você vai entender de fato que o bombeiro militar, ele é o órgão fiscalizador das atividades, né, dos bombeiros civis. Eu até tenho comigo, e eu falo isso, que eu tenho o bombeiro civil como uma força complementar e auxiliar, né, do bombeiro militar. Né? Isso não está previsto em lei, mas eu faço só uma analogia com relação à nossa profissão de segurança privada, né? Que, por lei, a segurança privada é força auxiliar e complementar da segurança pública, assim como a segurança pública é força auxiliar das Forças Armadas. Mas, Emerson, falando de fiscalização, vou começar com você. Não, vou começar com o Flávio, que está falando muito. Que é isso? Flávio, rapidinho, já tem alguém fazendo uma pergunta, alguma O coisa aí? pessoal mandou aqui Dá o uma Emerson. revisada, dá uma revisada aí. O Emerson não fugiu, viu, Emerson? Disse que você tomasse e assumisse aí a postura de Tem alguma pergunta aí? implementação do sindicato aí, tá? Ó, que bom. O pessoal aí gostou da sua postura, mandou você continuar falando.
Tem alguma O pergunta pessoal aí? perguntando aqui se já existe a documentação do sindicato aí para começar a dar andamento aí. Não, na verdade a gente não existe É um ainda, projeto, né? é um projeto que né? pode ser criado aí. A partir até desse podcast, né? Muita gente vai assistir e vocês mesmos podem, né? Eu pretendo fazer o recorte específico Ó, do sindicato. O pessoal Bom. falou aqui agora que a Josi trabalha como bombeira lá no porto, lá no aeroporto. Olha, a Júlia tá em evidência ainda, tá no evidência, bom Aeródromo. Ó, que bom. Eu acredito que é solta, né? Não tem vínculo com empresa. Não, Isso, provavelmente é solta. É solta. Que bom. Você acredita que atualmente existem bombeiros trabalhando sem receber os 30%? Existem bombeiros Sim, eu não trabalhando duvido não, em sim. empresas fixas que não deveriam usar a base terceirizada com esse salário errado e não tem nenhuma evidência. Existem bombeiros trabalhando, porque a nossa lei federal ela diz que o bombeiro trabalha 12 por 36 horas semanais. Isso equivale a 3 dias de plantão. Se você trabalhar o quarto, ó, segunda, quarta, sexta, domingo, se você vai trabalhar esse quarto dia, que é o domingo, É um extra, você né? tem que ganhar um extra. Isso. Mas tem empresa que ou tu aceita e trabalha, ou tu Tipo um não entra. 12,36, Não um entra. 12,36. Mas entra. por quê? Porque não tem ninguém pra fiscalizar. Isso é a Exato. função do sindicato também. Então, eu acredito que na live, ou de um modo geral, quem estiver assistindo vai dizer assim, eu já sofri algum tipo de abuso trabalhista. Muito bom. Isso É, não vai parar pessoas nunca. que- Isso não vai parar. Isso vai Seja acontecer em sempre. atividade atual, ou seja na demissão. Eu sofri um abuso e eu não tenho para quem recorrer. Vou recorrer a quem? A qual sindicato? A qual escritório para eu chegar e apresentar a minha Esse rescisão e dizer sindicato assim, vai tá ok? surgir daqui, Fabiano. Vai acontecer. Um dos abusos mais recentes é o que acontece aí. Perca no raciocínio, viu, Emerson? Pasmem os senhores, empresas que começam um evento 10 horas da noite e mandam o bombeiro chegar 3 horas da tarde. Meu Deus. E dá um pão com mortadela pro cara passar de 3 horas da tarde até 5 Mas da aqui em manhã. Marcelo não tem não, isso não. Aqui em Marcelo tem. Calma, calma. Fala baixinho. Você vai ser xingado. Começou. E eu desafio Ó, o pessoal um da bombeiro Água. dizer pra mim que eu tô mentindo, ou uma empresa dizer pra mim que eu tô Comenta mentindo. na live Eu aí digo o nome agora. da empresa. Bora, pessoal, comenta aí. Emerson, termina teu raciocínio que eu vou direcionar uma pergunta ao Flávio. Pode mudar. Só se alguém trazer o assunto de sindicato aí. Não, Massa, eu ia falar de fiscalização, mas eu vou ter que tocar aqui na clandestinidade. Vai, pode falar. Como anda a questão da clandestinidade nesse setor tão relevante? Flávio, o que é que tu tem visto aí? Então, primeiro de tudo, a venda escancarada de certificados. Existe isso em Maceió, Com Flávio? certeza, com certeza. Tem várias empresas que estão fazendo isso, né? E estão tirando aqui dos formadores, Emerson, Fabiano, Previne, a oportunidade de colocar os profissionais dele à frente do serviço. Tá? A gente, quando pega um certificado para avaliar, tem algumas instituições aqui que, quando eu vou avaliar o certificado, que eu vejo já o nome, eu não aceito. Eu não aceito, porque eu sei que não Você, veio como tomador de serviço, como tomador de serviço. você já sabe de onde veio aquela instituição, você Já. bota E ali aí, a credibilidade. E aí volta aquela questão do Emerson, referência à qualidade. Eu vou aceitar esse certificado desse profissional para colocar de frente a um evento de grande porte, e aí me acontece um sinistro. O preparado vai para frente? Vai combater um princípio de incêndio? Vai dar um suporte adequado a uma vítima que está precisando ali? Não vai. Então quem vai pagar isso aí sou eu. Sou eu, meu título, meu nome, minha empresa. Né? E o ponto importante disso tudo aí da clandestinidade, e o Emerson está aqui coçando aqui os dedos para perguntar, e eu vou perguntar antes dele, até que ponto a referência do empréstimo do título de autorização do Corpo de Bombeiro para outras empresas que não têm. Tipo, eu tenho, o Emerson tem, o Fabiano tem. Me chega uma pessoa, vou pegar um serviço, Flávio, tu me empresta teu título? É justo isso? Isso aí é amparado por lei? Não. É não, né? Não. É ilegal. É ilegal, né? Legal. Por que responde sou eu? Se acontecer uma situação lá e não for resolvida, se vier uma vítima ter uma parada num evento desse, e de fato, sempre quem vai, independente do serviço bem prestado ou não, a responsabilidade sempre vai ser do bombeiro. Porque alguém vai estar lá com o telefone filmando. É só um deslize. Bom. Fale, Emerson. Fale, ele quer Ô, falar. Flávio, então a clandestinidade existe. Existe. Com força aí, Maceió. Existe. E aí? Só me aconteceu uma vez, Fabiano, de o bombeiro ligar pra mim pra consultar a veracidade do título. Porque eu tenho a Control Fire e tenho a Que Multiprev. bombeiro? Um civil? Bombeiro militar. Bombeiro militar. Ligou pra você? Eu tenho a Control Fire e tenho a Multiprev. Sim. E aí, por questões de faturamento e tal, a gente prefere abrir duas do que sair do enquadro de regime. Bom. Toda a minha documentação é Control Fire.
mas toda a minha prestação de serviço é multiprev. Então eu fiz um contrato multiprev com título de autorização Control Fire. O bombeiro militar ligou para mim e falou: você é responsável da Control Fire? Sou. Eu tô com o título de autorização da sua empresa vinculado a outra empresa. Você tá ciente? Meu irmão, que coisa massa. Bom. Por quê? Porque tem prestador A que não tem título usando o título B. Quer fazer isso? Existe uma brecha para você fazer isso? Imagina que eu não tenho um título, eu chego no Fabiano e falo assim: Fabiano, tem um evento, vou passar por vistoria do bombeiro militar. Eu preciso do teu título. Se o Fabiano for concordar com essa prática, ele tem que fazer o contrato do serviço no nome dele. Isso. Porque não pode o contrato estar no nome de uma empresa e o título estar no nome de outra empresa. Entendeu? Tem essa diferença. Então, eu faço isso, mas as duas empresas são minhas. Se eu chegar nesse ponto que tiver que explicar, eu explico, e se tiver de mudar o contrato, eu mudo. Sim, né? sim. Eu vou lá, mudo o contrato, tiro de uma, boto para outra lá, de boa. E vou solucionar quando eu tirar o título da outra empresa, que eu pretendo deixar as duas credenciadas todas num padrão. Mas tem prestadores de serviços que concorrem comigo. Eu passei por isso agora, final de semana agora, para um serviço de carnaval. O preço do cara chegou quase a 50% do meu. Abaixo. Eu falei, é simples. Peça o título de autorização do cara. Você, quando pedir que ele não apresentar, acabou-se. Isso não é subjetivo. Esse título, ele é uma obrigatoriedade respeitada da lei estadual. A lei estadual determina que as empresas prestadoras de serviço sejam credenciadas ao Corpo de Bombeiro Militar. Não é uma opinião, não é uma preferência minha, é obrigado. Entendeu? Então não é justo o Flávio não ter título e pegar o título do Fabiano para apresentar. Isso ele está destacando, quem destacou foi o Flávio. Ele está destacando isso para serviços. Isso. Né? Eu vou além. Serviços, brigada e formação de bombeiro civil. Formação de bombeiro civil. Isso é um ponto pesado. Porque e tem aqui em Maceió isso? Você tem a Épica Cursos, né? Épica, você tem credenciamento ao bombeiro militar? Não. Mas que tal tu lançar bombeiro civil lá na Épica Cursos? Aí não existe. Você não tem um título, né? Não, empreste, pô, vai lá, forma. No final eu te dou meu certificado. Faça uma parceria com a Control Fire, com a ABC Fire. Isso acontece e isso é pancada. Entendeu? Isso realmente é pancada. Ou seja, a lei, ela combate isso? Falta fiscalização. Ou existe brecha e falta fiscalização. Falta fiscalização. Porque assim, existe a nossa lei da segurança privada, ela é muito extensa. Eu vou ter que citar ela às vezes aqui pra gente só fazer uma adequação assim, com relação a isso. Nós temos lei federal, lei 14.967. Nós temos... Aí a gente já não tem NBR, nós não temos lei estadual. Eu estava até trocando uma ideia uma vez com o Emerson. O Wilson tem certeza que não tem uma NBR, alguma coisa assim? Eu digo, não, meu irmão. Acontece assim. É uma lei federal e um decreto que regulamenta a lei e ainda uma portaria. E quando se fala de formação, já tem uma portaria só para formação. Entendeu? Então, é interessante o que vocês estão colocando aí. Vamos lá. Eu sou técnico de segurança do trabalho, como eu falei, eu sou credenciado pelo CREA, né? Eu tenho minha carteirinha de segurança do trabalho pelo CREA. Eu sou técnico de enfermagem, eu tenho minha carteirinha do Corém. Para eu atuar como técnico de segurança do trabalho ou como técnico de enfermagem, eu tenho que estar aportando a minha carteirinha ou do CREA ou de enfermagem, do Corém. No Bombeiro Civil, por não ter essa fiscalização, o que é que acontece? O cara, às vezes, até tem o título de autorização, mas aí você é o contratante e diz assim, eu quero 100 bombeiros civis. O evento é grande, eu preciso de 100. Aí você diz, então, top. Você coloca 95 estagiários, 95 alunos. Tem isso aqui em Maceió. Alunos e cobra ao contratante o valor 100 profissional. bombeiros. Não paga nada pro aluno, porque fala pro aluno que ele tá fazendo estágio, e pega os dinheiro dos 100. Aí o que é que acontece? Empresas como a do Emerson, como a minha, como a do Flávio, que vamos botar um valor, a gente vai cobrar R$100. Aí o cara diz assim, bicho, o cara ali cobrou 20. Por que ele cobrou 20? Porque que ele tem lá 100 estagiários, ele comeu o dinheiro de 100 estagiários, e a gente não, a gente tem que contratar 100 profissionais civis, entendeu? 100 bombeiros formados. Então, se esses bombeiros tivessem essa carteirinha emitida pelo bombeiro militar, só fosse emitida com certificado válido, que nem a gente faz do Corém, terminou o curso de técnico de enfermagem ou de enfermagem, pega a sua documentação, mais o seu certificado e leva para o Corém,
e ele que emite a carteirinha. Se fosse assim no bombeiro militar, então ele teria que portar sua carteirinha de bombeiro civil. Aí sim, o cara, quando contratasse, pediria a xerox de todas as carteirinhas, o que portasse lá. Aí sim diminuiria isso. Mas não tem fiscalização. Aí a gente faz o quê? Bota lá 100 bombeiro aluno e cobra 100 bombeiro profissional. E aí a gente Tira a vai vaga pra de esse 100, tópico tira a aí. vaga de 100 profissionais e deixa lá Exato. 100 pessoas sem preparo, porque Sem ainda são preparo alunos. devido, sem a Ainda formação. são alunos. O da fiscalização. Sabe por quê? Ele ia pular, mas eu vou citar aqui. Emerson trabalha na indústria há muito tempo, Fabiano também conhece. Quantas indústrias a gente tem aqui? Vamos falar a nível estadual, em Alagoas. Temos várias. Dessas indústrias, quantos profissionais de bombeiro civil vocês visualizam dentro dela? Ele citou uma rede de Avan, foi isso? Avan. Quantas indústrias tem dentro? Tem a indústria aqui em Alagoas que não tem um profissional bombeiro civil hoje atuando. Por que isso não existe? Porque, eu falo com propriedade, a falta de fiscalização. Quem é o órgão que faz a fiscalização nas indústrias, atualização e implementação do AVCB? Qual que é? Corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro, perfeito? Tá. A gente avalia o grau, né, da carga de incêndio e através disso é determinado sim a quantidade de bombeiros civis ou não, correto? Correto. E por que não tem nas indústrias? O que é que eu estou querendo citar com isso aqui? É, de fato, a fiscalização e fazer valer o AVCB. E fazer valer o AVCB. É muito fácil pegar, fazer a fiscalização, determinar que não precisa não. Beleza, não precisa de bombeiros civis. Acontece um sinistro e aí, de fato, vai se contratar? Tem várias indústrias aqui em Alagoas, no estado de Alagoas, que tem lá o AVCB. Se a gente for avaliar a olho nu, tem que ter o bombeiro civil. Sim. Mas não bota lá porque alguém está sendo barganhado. Essa é a pura verdade. Mas às vezes nem é. Às vezes o próprio AVCB, ele pede que tenha uma brigada de incêndio interna. Tendo uma brigada de incêndio interna, já resolve. Só que 8 horas de brigada de incêndio é impossível você formar uma brigada de incêndio com a carga de incêndio. Aonde é o ponto que eu quero chegar, entendeu? Justamente. Profissional. Deixa eu só O AVCB é o auto de vistoria do corpo do bombeiro. a autorização que o bombeiro dá. Ele faz essa. Depois de Ele vai toda a logo, o bombeiro lá é. Sim, é pra ir, né? Mas pra assim, ir. como Alagoas é muito grande, eu acredito Envia as que documentações e tal. tenha locais que o bombeiro não vá fazer essa fiscalização. Vamos lá. Teve uma grande indústria aqui de Alagoas que pegou fogo. Ano atrasado. Essa indústria me ligou. Fabiano, eu preciso que você venha aqui pra gente fazer um orçamento de bombeiro civil na minha empresa. Fui lá. Olhei, fiz uma análise de risco do local e eu falei, ó, ele precisa aqui de 8 bombeiros. Aí o cara disse, tem como a gente cortar isso aí pela metade? Bicho, não é o correto, mas até tem. Vamos fazer em escalas. Aí o cara foi e terminou não me contratando. Não contratou ninguém. Beleza. Mas por que ele não me contratou? Quando ele chegou lá, aí a gente fez a minuta do contrato, o orçamento, a minuta do contrato. Quando eu cheguei lá, que eu fui fazer entrevista com a gerente, ela disse assim, Fabiano, se acontecer um incêndio que nem teve, o que é que o seu bombeiro vai fazer aqui? Eu disse, correr. Vamos fazer o quê? Evacuar a área, tirar tudo quanto for vida e procurar salvar o patrimônio. Ligar para o bombeiro militar e pedir a Deus que ele chegue rápido. Não me contrataram por conta disso, porque eu não menti. Aí eu disse a ela, no momento que tiver um incêndio desse porte, com o meu bombeiro na sua empresa, o meu bombeiro falhou. Eu vou brigar 24 horas para que a gente nunca tenha esse incêndio. Meu bombeiro vai brigar para através da prevenção. Prevenir. Nós somos prevencionistas. Aí o que acontece? Não me contrataram. Ano passado, outro incêndio 3 vezes maior. Inclusive, passaram dias para apagar esse incêndio. Me chamaram de novo. Fabiano, a gente quer... Mesma conversa e até agora não contrataram nenhum bombeiro. Nenhum bombeiro. Estou esperando o quê? O terceiro incêndio. Entendeu? Então, assim, a sociedade se comove, aí diz, eu quero, vamos mudar, que nem o incêndio da Boate Kiss. O bombeiro desceu o cacete nas casas de show. Eu quero porta de emergência, eu quero espuma contra fogo, eu quero isso, eu quero aquilo. Acabou a comoção, acabou a fiscalização.
Entendeu? A fiscalização é Muito importante, muito importante. Muito importante. Muito bom esses pontos, Emerson. E aí, a fiscalização? Eu queria rebater primeiro o que o Flávio falou em relação a Tá aí só caladinho, anotando. Eu já já dele aqui. vou te dar 10 minutos agora para tu rebater. O Flávio falou assim: quantas indústrias nós temos hoje no estado? Quantas delas tem bombeiro civil? Qual é o tópico? Não precisa? Ou é o bombeiro que não está fiscalizando? Eu separei duas situações: o não precisa e o outro, o conhecimento. Vou começar pelo não precisa. Hoje, ainda em aspecto duvidoso, porque a lei estadual ela fala que a referência mudou. E a referência que a gente usa para implementação de bombeiro na planta, né, em uma empresa, eu ainda me baseio pela NBR 14.608 de 2007. Ela, em seu anexo A, ela traz uma série de empresas dividido em grupos de visão, grau de risco, área total construída. É bem verdade que as empresas que são obrigadas a contratar bombeiro civil, exceto algum grupo específico de área perigosa, precisam contratar bombeiro civil quando sua área construída, não a área total, mas a área construída, ela está igual ou maior a 5.000 metros quadrados. Então a gente consegue pontuar alguns exemplos. Por exemplo, a Avan, se a gente consultar em processo junto ao bombeiro militar, o CNPJ da Avan, de repente a gente consegue ver algum laudo que comprova que ela está abaixo de 5.000, né? Se ela fosse obrigada a contratar a partir de 5.000 metros quadrados. Então eles relatam abaixo desses 5.000 metros quadrados. O outro tópico é o tópico dos hospitais. Eu tive a curiosidade de saber por que o Apvida não tem bombeiro civil. Por que a Unimed não tem bombeiro civil e outras unidades particulares têm? É bem verdade que particulares ou públicos precisavam ter o serviço de bombeiro civil. Isso é outro tópico. O Apvida, ele passaria a ser obrigado a contratar bombeiro civil porque a norma de 2007 sugere que a partir de 5.000 metros quadrados, se for de risco médio ou baixo, não precisa. Eu discordo. Eu acho que precisa. Tá? Mas o Apvida, ele teria que contratar se ele estivesse com mais de 10.000 metros quadrados. E ele, em documentação, aponta 8.700 metros quadrados. Então, por isso que a Apvida não tem. O Flávio levantou por que as indústrias não têm. Hoje, as indústrias são obrigadas a contratar bombeiro civil se tiver grau de risco alto, acima de 5.000 metros quadrados, ou acima de 10.000 a 50.000 metros quadrados. Então, normalmente, as indústrias são classificadas com um grau de risco de intermediário e são isentas para 5.000 e isentas para 10.000 também. E justamente as indústrias, que é o maior número de empresas contratantes de bombeiros civis, elas são isentas. Quando a gente volta para o tópico do sindicato e fala, como sindicato a gente teria que bater nisso aqui. Sim. Como que a indústria é isenta? Exato. Por que tem que ser só a partir de 5.000 metros quadrados? Vamos trazer outros pontos para a gente poder avaliar essa necessidade, né? Mas de um modo efetivo, de um modo legal, isso é discutido, não é subjetivamente. Entendeu? O Fabiano falou, eu fui lá, eu olhei, 8 bombeiros seriam necessários. Hoje é tabela, área construída, grau de risco e o grupo de visão da empresa. Isso está implícito na NBR 14.608. Me diga uma coisa, a Transpetro, ela é uma transportadora de combustível. Ali no Porto de Maceió, você vê aqueles tanques com milhares de litros de combustível. Eles têm claros e escuros. Eles têm álcool, diesel, gasolina e petróleo. Beleza? Quantos bombeiros civis você acha que tem na Transpetro? No seu ponto, Fabiano, rapaz, a Transpetro, ela transporta combustível, deve ter. Quantos bombeiros civis, Wilson, você acha que tem na Transpetro? Baseado no que eu já conversei com o Emerson quando ele trabalhava na Ipiranga, eu acho que um por plantão. Zero. Na Transpetro não tem nenhum. Na Transpetro tem 0 bombeiros civil. Emerson, baseado nisso aí que tu tava falando, por que não tem? Ele já escreveu. Já escrevi. A Transpetro, ela pertence ao grupo de visão M2, bacias de tanques. Ela trabalha com armazenamento e manipulação de líquidos inflamáveis. Esse grupo M2, ele é um dos grupos classificados como perigosos. Eles não precisam contratar a partir de 5.000 metros quadrados. Eles contratam a partir de 1.500 metros quadrados de área construída. Então, o que o Fabiano está enaltecendo é a área da Transpetro, né, ali na bacia de tanques. Só que quando o bombeiro militar ele leva em consideração, né? Ele não leva o muro externo da Transpetro. Ele leva o que é construído dentro da Transpetro. E a Transpetro hoje, em seu CNPJ, ela declara uma área menor que 1.200 metros quadrados. Com isso, obrigatoriamente, ela consegue se defender de ter o bombeiro civil. E o grau de risco? O grau de risco é alto, só que precisa respeitar uma área de 1.500 para contratar. Eles têm 1.200. Fica respaldado, então, por conta da... Aí vamos lá.
A Transpetro ficava... Eu não era nem pra estar falando isso, pelo amor de Deus. Mas a Transpetro fica vizinho a Ipiranga. A Ipiranga tinha bombeiro, a Transpetro não tinha. E a Ipiranga era muito maior que a Transpetro. Ou muito menor que a Transpetro. E tinha bombeiro. O Porto tem. O Porto tem, é vizinho também. E a Transpetro não tem. Que agora é a Origem. A Transpetro foi vendida pra Origem e agora é a Origem. Tá. E não tem. Tem vigilante. Tem vigilante armado. Mas não tem bombeiro. Tinha bombeiro. Essa questão do grupo M2, 1.500 metros quadrados, o que é que o bombeiro ele poderia fazer? Ele poderia solicitar uma nova análise de metros quadrados para saber se realmente tem 1.200, que eu acho que é pouco para o que eles realmente têm. Para você ter uma noção, 1.200 metros quadrados a gente tem lá na escola, na nova unidade. A Transpetro caberiam umas 10 escolas nossas lá dentro. Então, o bombeiro ele poderia solicitar uma revisão da área construída da Transpetro para saber se ela não se enquadraria dentro dos 1.500. E a Ipiranga, a mesma coisa. Deixou de ter porque a área da Ipiranga baixou. Baixou de 1.500 para 1.300. Não tem mais na Ipiranga? Não tem mais bombeiro na Ipiranga. Não tem, cara. Não tem. O grau de risco. Aí você pega um brigadista, aí você pega um brigadista que tem 24 horas de treinamento e coloca o cara num tanque de claro, como por exemplo álcool, que é muito volátil, para resolver uma situação técnica com um cara que tem treinamento de 24 horas. Não tem como. O cara vai chegar na hora, vai ficar nervoso, não vai saber tecnicamente o que fazer, porque a brigada de incêndio, se não tiver sendo gerenciada por um profissional experiente, a brigada de incêndio pode se perder. E outra, a brigada de incêndio é assim, eu pego você que é de um turno, ele de um turno, ele de um turno e eu de outro turno. Aí, quando chega lá, vai estar que se você vai olhar, a brigada de incêndio tem um brigadista daquele turno. Então. Toda a outra brigada tá de fora. Tá de folga. Que isso é feito justamente para questão de receita, economia. Tem uma brigada, mas eles estão toda vez naquele local? Não, tem um brigadista e outro tá de folga. Bom, vamos dar uma olhadinha ali no ao vivo ali do nosso querido no Instagram do nosso Flávio Lisboa. Tem alguma pergunta aí, querido? Na verdade, interagindo? a Joelma a galera aqui entrou uma galera boa aí. Ela disse que, a Joelma Santos, postos de gasolina deveriam ter bombeiros. Sim. Porque são perigos, mesmo que sejam pequenos, porque tem muita combustão. Agora, como o Emerson estava falando, né? Tem que olhar para a norma, né? Subjetivo, né? Mas enfim, vamos para cima aqui. Eu queria. O tempo é curto, é um podcast para 3 horas, não tenho nem dúvida disso. Eu vou me direcionar, vou começar com o Flávio. Eu queria que vocês fizessem um breve comentário acerca de um QRU pesado que teve esses dias, eu acho que ontem, lá na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Em um grande shopping, em uma grande loja do shopping, onde, infelizmente, a gente perdeu, né, uma brigadista, né, e também a gente perdeu um operador de segurança privada. Na sua análise, Flávio Lisboa, pelo que você viu ali, façam algum comentário sobre aquele QRU? Bom, que nem a gente estava trocando o briefing antes de chegar aqui, não é tão legal a gente falar sobre uma situação como essa, porque houve vítimas, né? Mas, enfim, avaliando aquele vídeo lá, é visto nitidamente a falta de despreparo da equipe que lá estava no dia. Um ponto que me chamou muita atenção, que a brigadista chegou 10 minutos depois. Do princípio de incêndio, que teoricamente já não é mais um princípio de incêndio. E se a gente analisa ali na hora que ele fez, pegou as mangueiras, né? Teoricamente eu não vi o vídeo da parte do hidrante, mas a mangueira estava sem água. Não estava pressurizada ali, tá? Outra falha que eu analisei na hora que ela foi entrar, ela não tinha liberado o oxigênio para ela. Ela pediu para uma pessoa... uma pessoa de fora. Que não tem conhecimento para dar um apoio. Aí eu pergunto, será que foi liberado de fato para ela ali? O incêndio, o oxigênio para ela acessar, tá? Então houve falhas, infelizmente com 2 vítimas fatais, né? Existe o tempo-resposta que o profissional bombeiro civil ou o brigadista tem que ter, até para a questão da vestimenta daquela roupa. Tem treinamentos para isso, já viemos capacitando o pessoal aí, tá? Entre outros profissionais aqui, existe um tempo para aquilo ali, para a gente ter um tempo de resposta hábil para tudo isso. Mas, infelizmente, são vários e vários profissionais, voltando à qualidade aí, que não se adequam, acham ruim quando a gente chama a atenção para o condicionamento físico. Isso é importante. Primeiro, por conta da saúde. Sim, sim. Da própria saúde. Mas se quer se destacar no mercado de trabalho, busque algo a mais. Condicionamento físico conta, o preparo técnico conta. E ali houve essas 2 falhas. Falta de técnica e conhecimento
e a falta do condicionamento físico que o brigadista lá, a menina deveria ter tido. Muito bom o ponto de vista do Flávio Lisboa. Emerson, faça uma breve análise aí do que você viu. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que existem as diferentes legislações, né? O ocorrido aconteceu em Rio de Janeiro. Eu, de fato, não conheço a legislação do Rio de Janeiro. Eu conheço a nossa legislação. Se esse sinistro tivesse acontecido aqui em Alagoas, eu destacaria o artigo 7º da Lei Estadual do Bombeiro Civil, que ele fala lá na sua breve passagem que, aliás, o artigo 3º na linha E, que ele fala sobre as atividades do Bombeiro Civil. Separa as atividades do Bombeiro Civil em atividades preventivas e de emergência. Lá na linha E, na atividade de emergência, ele fala assim: combater o princípio de incêndio. O incêndio em sua fase inicial, de modo que sejam controlados por extintores e mangueiras de incêndio da própria edificação, desde que não haja a necessidade da roupa de aproximação e o aparelho de respiração autônomo. Já vi isso. Então, a lei ela fala assim, ó, Flávio, você vai apagar o fogo da sua edificação, seja com extintor ou seja com hidrante, desde que não haja a necessidade da roupa e do aparelho respiratório, certo? O que é que isso traz de informação? Duas situações. Bom, Se o Fabiano ele trabalha em um posto que não tem a roupa de aproximação e nem o EPR, o Fabiano ele tem um respaldo por lei que diz: se eu não tenho roupa e nem tenho o EPRA, eu não preciso me expor a um cenário. E quando você se depara com essa situação, existe uma situação que é chamada de redução das perdas patrimoniais. Eu não consigo apagar o fogo diretamente, mas eu consigo reduzir. E se eu conseguir evacuar todo mundo, meu trabalho está executado da melhor forma. Agora, se eu tenho a roupa, se eu tenho o EPRA, eu tenho uma brigada, que há muito tempo eu separei aqui para falar, brigada e bombeiro são duas unidades de medidas diferentes. distintas. Né? Uma não equipara a outra. Eu preciso ter o bombeiro civil quando necessário e a brigada de incêndio também. Não é porque eu tenho um que eu deixo de ter a outra. Não. Então, se eu tenho uma brigada para fazer a evacuação e o bombeiro de prontidão para fazer aquele combate, ele tem a roupa de aproximação, ele tem o EPRA em trabalho, irmão, usa isso para treinar. Se você trabalhar hoje em um posto que te dá a roupa de aproximação e o EPRA, treine. Faça cálculo de autonomia, entenda o seu consumo, entenda quanto tempo o teu EPRA ele vai durar com você, qual é o seu consumo de atividade com ele, atividade leve, atividade média e atividade mais avançada. Faça esse consumo, porque o EPRA ele não é ilimitado não, ele tem um tempo de consumo, isso é subjetivo, ele tem um consumo, eu tenho outro consumo. Então, o que eu vejo hoje é um alerta, né? O que eu quero fazer não é nem uma análise para pontuar se houve falha ou não, porque, como eu tinha dito lá, o Flávio, sinistros que acontecem e geram vítimas, eu prefiro não comentar, né? Porque fica fácil, a gente tá de fora, a gente não sabe a adrenalina do momento, eu não gosto de comentar. Mas que fica um alerta para quem tá aqui, quem tá nos ouvindo agora. Se o teu posto de serviço te dá estrutura para tu ir para o combate, porque a nossa legislação, para quem tá em Alagoas, se tu tá bem equipado, você tem que ir pro combate. Né? Você tem roupa de aproximação, tem EPRA, você vai pro combate. Certo? Se você tem essa estrutura, treine, aprenda a usar. Tenha intimidade com o seu dispositivo. Não queira usar só para fazer foto no Instagram, stories e pegar publicidade em cima da tua estrutura, não. Saiba usar a estrutura que você tem, porque quando precisar usar, você vai entender a importância da máscara estar devidamente vedada, não ter a barba bonitinho, exatamente. Né? O tempo de consumo, o tempo que você vai ter com aquele EPRA, né? E você vai ter toda essa habilidade. Até quando ele acaba, que ele te dá o sinal sonoro, você vai entender, opa, acabou, é hora de sair. Entendeu? Então, se você realmente não tem essa habilidade e você vai pra cima, sem a estrutura necessária, morre, irmão. Morre. Infelizmente. Não tem o que Vê fazer. se o equipamento estava com autonomia, parece que ela não tinha essa situação, né? Aí, Mas assim, você falou aí da questão do cálculo, é o que é feito, pelo menos tem uma equipe no Agreste aqui, lá em Craíbas, que existe todo esse aparato, né? Fora o kit desencarcerador. E existe sim um quadro lá grifado no seu cilindro autônomo lá, quanto tempo ele vai trabalhar mais ou menos. Sendo que eu tenho profissionais de distinto fluxo de respiratório. Tem que calcular em cima do que ele vai usar.
Interessante. O meu é de um cálculo, do Emerson com certeza vai ser de outro, vai depender muito da adrenalina do momento. Então os profissionais têm que entender isso. Mas, na maioria das vezes, esse profissional que tem todo esse contexto, todos esses equipamentos lá, aí você me pergunta quantas horas ele treina. Durante o plantão de 4 dias, 5 dias, ou um plantão administrativo de segunda a sexta. A depender de como é feito com a indústria, com a empresa. Não treina. E você falou de treinamento, eu tenho que lembrar da minha área, meu irmão. Hoje eu ensino na maior escola de formação do estado de Alagoas, que é a FUS Escola, onde eu me formei em 2008. E eu bato de frente com os guerreiros, dizendo, quando eu chego na lei, a nova lei preconiza ali no artigo 30, que fala sobre os deveres dos operadores de segurança privada. E um dos deveres é exercer suas funções com desenvoltura. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que vocês efetuaram disparos com arma de fogo? Sabe o que eles me dizem? Na última reciclagem, na última atualização. E a reciclagem da segurança privada é diferente da reciclagem dos bombeiros civis. É de 2 em 2 anos. E, do meu ponto de vista, teria que ser igual a dos bombeiros civis, e eu cito isso direto, né, a situação de vocês, que é anual, dado a complexibilidade da profissão. Mas, rapidinho. E aí, você estava falando de quê mesmo? Rapidinho para me lembrar? Dos treinamentos. Dos treinamentos. Rapaz, não treina. Não tem o manuseio da arma de fogo, e aí fica difícil. Aí acontecem essas situações. Acontece isso na nossa área, frequentemente. Você pode equiparar isso durante suas instruções, seja para o bombeiro civil ou seja para os vigilantes. O vigilante trabalho armado é a mesma coisa do bombeiro civil que trabalha bem aparato para o combate a incêndio. Para o combate. Se o cara tem a roupa de aproximação, se ele tem o EPR, ele precisa treinar. Se você trabalha armado, você tem que ter uma intimidade com o seu armamento. É a mesma coisa. Porque na hora que chegar a sua vez de usar, seja o armamento ou a roupa de aproximação com o cilindro de respiração autônoma, ou você vai tremer na base, ou você vai ter um livramento. Se você não tiver essa habilidade de uso, ou você vai morrer, ou você vai ter um grande livramento. Exatamente. Fabiano, fala. Vamos lá. Eu quero destacar alguns pontos. Infelizmente, né, tiveram vítimas fatais. Quero deixar assim as minhas condolências para a família, tanto do vigilante que estava lá, quanto da bombeira. Acredito que não era brigadista, era uma bombeira que eu vi ela fardada com farda de bombeiro civil. Alguns pontos. Primeira coisa, entrou numa empresa, pergunta logo pelo POP. Tem que ter um programa operacional padrão. Se acontecer isso, eu vou fazer o quê? Saber o que é que eu vou fazer, qual é o meu papel ali. Então é isso que os bombeiros civis hoje tá deixando a desejar, não sabe o seu papel. Segundo, como o Emerson falou, bombeiro civil ele atua em prevenção, que é o que a gente tem que bater pesado, prevenção, verificação, as fiscalizações internas da edificação e os princípios de incêndio. Passou do limite que o extintor consegue apagar, evacuação. Teve linha de combate a incêndio, chegou no ponto que ainda dá para atuar com aquela linha da própria edificação, top. Beleza. Cortou corrente elétrica, tenta combater. E isso, paralelamente, é evacuação. Porque quanto menos gente eu tiver na edificação, menos risco de perder vidas eu tenho. Então, o que aconteceu? Eu vi o vigilante lá, com toda a bravura que o cara tinha, entrando sem EPR na fumaça. Nos incêndios, viu, gente? O que mais mata não é o fogo, não. É a intoxicação pela fumaça. Então, o fogo eu consigo lá me queimar todinho e passar 2, 3 meses internado num setor de queimados ali, me tratando de morrer. Na fumaça, eu morro com 2, 3 minutos. Entendeu? Então, dependendo do material que eu esteja inalando, eu morro com 2, 3 minutos. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Com os dois, né? Justamente. Então, assim, gente, procura o POP. Bombeiro civil não é bombeiro militar, como o Flávio falou. Tem seus limites, né? Nós somos força auxiliar do bombeiro militar. Então, chegou o bombeiro militar, eu vou auxiliar se preciso. Eu conheço a edificação, precisa de mim. Se o bombeiro militar disser não, beleza, senta lá e fica assistindo. O bombeiro militar o bombeiro militar, ele treina semanalmente.
ele treina semanalmente. O bombeiro, ele treina a cada 1 ano, vai lá na casa de fumaça, Só na reciclagem. ou vai lá, rasteja no chão, ou muitas escolas gostam muito de fazer sentado 2 de pé, 1, 2, e acha que aquilo ali é treinamento. Então, aquilo não é treinamento, não. Na hora que é acionado um vigilante para usar o revólver, ou na hora que um bombeiro militar, um bombeiro civil é acionado para um sinistro, são vidas, meu amigo. Ali o negócio deu certo, deu ruim. Então, assim, você tem que procurar primeiro o POP, ver qual é o seu papel, tirar o máximo de vidas daquela edificação. Fabiano, mas vai perder tudo se eu não combater. Que perca, o seguro cobre, o pedreiro constrói de novo. Vida não consegue, não. Vida não tem, não. Mas é a Não vida, tem né? reparo, vida não tem reparo. Rapidinho. Antes de entrar no próximo tópico, eu queria enaltecer um grande patrocinador que nos ajudou, tá bom? Quero falar aqui da Previne. A Previne também é a Academia de Bombeiro Civil, né? Queria mandar um abraço para o nosso querido Silvio, tá bom? Você pode acompanhar a Previne aí no Instagram, na Previne _engenharia incêndio, tá bom? A Previne também é referência aqui no estado de Alagoas, né? Na formação de bombeiro civil, na prestação de serviço, né? E queria mandar um abraço todo especial para o Silvio, que me atendeu muito bem, né? Fiz uma ligação para ele, pedindo a ele um patrocínio, né, para essa edição, falando que eu estaria, né, com essas figuras aqui do setor, e ele nos recebeu muito bem ali pelo WhatsApp e nos ajudou a que esse podcast pudesse vir ao ar. Então, um abraço todo especial para o Silvio aí da Previne, tá bom? Queria também enaltecer a Green Energy, que é uma empresa que está chegando agora, na verdade aqui em Alagoas, né, que eu entrei agora como licenciado, que simplesmente pode te dar desconto na tua energia, né? Através da energia solar, né? Faz uma conexão com a Equatorial e a gente consegue te dar um desconto de até 15% na tua energia, sem burocracia nenhuma. Você só precisa, né, fazer um cadastro comigo, por exemplo, que sou um licenciado, e baixar um aplicativo, o iGreen Club, e você vai ter vários descontos em algumas redes, né, de lojas e etc. Então, você pode ir aqui nos comentários, aqui na descrição desse podcast, e você vai ver que tem um link lá, se você quiser esse desconto, e a gente pode te atender e te explicar melhor, tá bom? Existem outros patrocínios aqui que está passando aqui na tela, mas eu queria enaltecer a Green Energy e a Previne, tá bom? Vamos para outro tópico aqui, né? Porque esse podcast é para 3 horas. Ia ser só 1 hora, mas o Emerson disse, bota para 2, meu irmão, porque vai ser incrível. E tá sendo incrível. Ó, o nosso tempo já está bem curto, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Existe rivalidade entre empresas e bombeiros civis aqui? Antes disso, tem algum ponto, Emerson, ali que você queria destacar, não? Ou a gente já pode passar? Sempre tem, mas pode passar. Vamos passar? Se a gente tiver a oportunidade de Vamos tentar deixar polêmico aqui a situação. É sabido que existe várias empresas aqui, né? No nosso estado. Né? Se a gente for olhar aqui para nossa tela aqui, a gente vê aí, ó, a Previne, a Época Rastreamento Veicular é uma empresa minha, né? Que também está patrocinando a RP Serviços, né, do Rogério Pereira, né? Vamos lá, a Green Energy, que eu falei agora, uma empresa que... Enfim, Academia de Bombeiro Civil Fire, né, do nosso querido Fabiano Borges, a Fire Rescue Test, do nosso querido aqui, foi o jeito que eu falei, do nosso querido aqui Flávio Lisboa, a Controfire, né, do nosso querido aqui Emerson Fragoso, a Academia de Bombeiro Civil, a LB Cursos também, deixa eu ver que aparece mais. Enfim, existem várias empresas aqui desse ramo que exploram o serviço, né, aí do Bombeiro Civil, seja de formação, ou de prestação de serviço, ou de brigada de incêndio. A pergunta é, existe alguma rivalidade entre essas empresas? Existe rivalidade entre os bombeiros civis, por exemplo, questão de fardamento, ou uma empresa paga melhor do que a outra, e etc. Começa por tu mesmo, Emerson. Puxa, por mim, começa pelos caras aí, deixa eu concluir. Flávio, tu já viu alguma situação como essa aí? Existe. Principalmente, assim, questões de empresa é bem, como eu posso falar, criterioso isso aí, porque assim, existe a concorrência, FAC. Emerson manda o orçamento dele, se o contratante me solicitar, eu vou mandar, sem saber o valor dele, lógico. Fabiano vai mandar o dele, e que ganhe o melhor, tá? Agora, concorrência
referente aos profissionais, é um ego muito complicado aí. Eu sou até cismado de falar referência à concorrência dos bombeiros civis. E existe sim. Existe essa concorrência, esse ego de alguns profissionais. Tá? Eu sou melhor, eu sou... Eu me formei na academia do Emerson, me formei com o Fabiano. Eu me formei com o Fabiano, não vou pra cá. Eu me formei com o Emerson, não vou pra cá. Eu sou daqui, eu não vou pra lá. Existe de fato. E referente à questão do fardamento, inclusive uma das meninas aqui interagiu dizendo padronizamento do fardamento dos profissionais bombeiros civis. Pode conversar sobre isso. Isso lá na norma, ela cita que a gente não pode enquadrar o fardamento igual ao do bombeiro militar. Apenas isso? Até então, só tem isso lá, foi o que eu enxerguei. Se tem algum ponto diferente disso lá, então que eu peço aqui que os meninos citem aqui para mim. Mas eu não encontrei outra referência a não ser essa, tá? Mas assim, a gente tenta modificar. O Emerson ele tem um padrão dele, do fardamento dele, com a cor padrão dele. Onde você vê aquele pessoal vermelho, já sabe que é contra o que está de serviço lá. A gente tenta padronizar de uma forma, eu tento botar de outra, só que, então, alguém viu bonito e quer fazer do mesmo jeito. E a gente não pode impedir, infelizmente. Mas, se fosse uma questão padronizada, que isso aí volta ao tópico lá do início, que seria o sindicato, até tentar atualizar isso, a gente poderia, sim, de fato, também padronizar. Buscar esse padronizamento aí, essa melhoria, que seria uma coisa muito melhorada. Você vai hoje num evento, você vê o bombeiro de azul, você vê o bombeiro de preto, você não sabe se é um bombeiro civil ou se é um segurança. Você vê o bombeiro com a parte da gandola vermelha, a calça azul. A calça caqui. A calça caqui. Camisa azul. Né? Eu fui ano passado, eu estava num evento, eu vou dizer aqui, não vou citar qual foi, mas eu estava em Murici. Em Murici me veio uma equipe com calça jeans, outro com gandola, outros com calça jeans, camisa vermelha, outro com calça jeans, camisa azul. Estagiário. Isso, para mim, profissionalmente, eu acredito que para os meninos, só enfraquece a categoria. Fica feio pra gente. Sim. Fica muito feio, tá? E aí eu passaria a bola pros meninos aí, pra mim já tá certo aqui o top. E aí, Emerson? Vou deixar o Emerson por último, ele não quer ficar por último? Isso. Fabiano, existe rivalidade entre empresas e bombeiros civis com relação ao fardamento, existe preconceito, o cara se formou no Emerson, mas não quer fazer uma reciclagem com o Fabiano, o cara se formou com o Fabiano e não quer fazer uma reciclagem com o Emerson e etc, ou na Previne ou na LB, existe? Existe. Essa questão do fardamento, eu sou um dos caras que eu prezo muito pela padronização. Você defende isso? Defende a padronização do uniforme. Na verdade, quem usa farda é os militares e a gente, bombeiro civil, usamos, nós usamos uniforme. Né? Então, se diz que é uniforme, quer dizer que todos têm que estar de uma única forma, uniforme. Né? Então, todos devem estar uniformes. Bem, baseado aí, indo bem... e a norma fala que o fardamento do bombeiro tem que ser fornecido pela empresa. Então, se o bombeiro ele é contratado pela empresa... As expensas do empregador, né? Exatamente, a empresa tem que fornecer o fardamento. Mas aí o que acontece? As empresas contratam muito de forma freelancer e o coitado do bombeiro tem que se virar. Para trabalhar comigo tem que ter azul, para trabalhar com eles tem que ter vermelho, para trabalhar com o Flávio tem que ter verde... E hoje em dia, a sua preocupação o mercado essa. do trabalho é isso aqui. Então, assim, se tivesse uma padronização, ou você tivesse um grupo de bombeiro da sua empresa, você podia colocar qualquer cor que não fosse semelhante ao bombeiro militar, você poderia usar, mas fornecido pela empresa. Agora, quando o bombeiro tira do bolso, coitado do bombeiro fica aí no meio do nada, porque não sabe com que cor vai usar, porque se for vermelho e for trabalhar comigo, vai estar de azul. Se for trabalhar com o Flávio, vai estar de preto. Se for trabalhar com o Emerson, vai estar de vermelho. E aí, o dinheiro... para o bombeiro civil, nessas coisas todas não. Verdade. Tem bombeiro aí trabalhando por 80 conto. Nesse ponto de vista, eu concordo com você, viu? Entendeu? Concordo. Aí tem rivalidade, sim, muita. A escola A se acha melhor do que a escola B, porque a escola A ela é especialista em combate a incêndio, a escola B ela é especialista em APH, a escola C ela é especialista em altura. Então, assim, aí eles usam o seu ponto forte para poder ele pegar e dizer assim, a escola do Wilson ela é ruim, porque a minha tem uma casa de fumaça. Na minha é ruim porque
eu sou socorrista e a minha escola é especialista em primeiros socorros. Então, assim, as escolas, umas geralmente falam mal da outra, né? Recentemente, eu até fui vítima disso. Uma escola abriu uma turma em uma determinada cidade onde eu já tinha formado alguns bombeiros, e os bombeiros me ligaram: Fabiano, olha, a escola tal tá aqui, o cara chegou na turma e desceu o cacete em tu, falou que você não ensinava nada aqui. Aí eu falei: tá, eu vou fazer o quê? Eu vou rebater? Não, o cliente que quiser ir para a escola dele, vá, quiser ir para minha escola, venha. Então, as escolas, infelizmente, têm isso. Os bombeiros, então, nem se fala, cara. É horrível. No geral, se você garimpar os bombeiros de qualidade, bombeiros que eu digo assim, eu confio a minha vida de olho fechado, nós temos 4 gatos pingados. A maioria dos bombeiros formados por qualquer escola que seja, qualquer escola, todas as escolas, a maioria dos bombeiros, eles prezam em estar fardados ou uniformizados, em pé, mostrando serviço, conhecimento quase zero. Então, o bombeiro ele deveria prezar não pelo fardamento, e sim pelo conhecimento. Então, as escolas... Qualidade, né? As escolas ensinam, vai lá, mas o cara, ele fica feliz quando ele bota o coturno, quando ele bota a gandola, quando ele bota uma bonha. Então, assim, infelizmente, tem esse detalhe. E aí, Emerson? Sim, existe essa rivalidade, tanto nos profissionais quanto nas empresas, com mais índice, lógico, nos profissionais, né, acabam de alguma forma comprando tanto a briga das escolas ou de pessoas específicas, que principalmente em grupos de WhatsApp, né, Fabiano? O pessoal, eles brigam, se desentendem ao ponto de faltar o respeito com o coleguinha, né? Então, isso acontece, essa rivalidade acontece. Julgo que, por origem de formação, como bem o Fabiano citou, existem escolas que são especialistas em primeiros socorros, outras são especialistas em às combate a vezes pelo incêndio. seu diretor, né? O diretor às vezes é muito bom nisso, e é o viés que ele puxa muito para aquele segmento, e isso acaba, de alguma forma, criando opiniões, ou até mesmo um senso crítico em relação às demais formações. O meu ponto de vista para isso é que, em relação aos profissionais, a gente não tem como ter um controle sobre eles. A gente forma pessoas, né? A gente forma opinião, a gente auxilia na formação de opinião, e não tem como eu ter um controle sobre quem da minha formação vai tretar ou se dar bem com outras pessoas. Eu não tenho como ter um controle sobre isso. Exato. O que eu falo na escola, eu falo assim: se em algum momento você se deparar com alguma treta relacionada a mim, não precisa me defender, pode ficar de boa. Porque se você me defender, logo a treta vai cair sobre você também. Isso, exato. Né? Então, tipo assim, pessoal, eu não gosto do Emerson. Vai defender o Emerson, que o pessoal que não gosta de mim também não vai gostar de você, não. Pode ficar de boa, deixa que... É como se fosse Lula e Bolsonaro. Exato, não precisa se envolver, não. Deixa comigo. Agora, na visão de empresa, para mim, quanto mais empresas qualificadas no ramo de formação e prestação de serviço tiver, melhor, pô. O que eu não concordo é com formações sem qualidade. Por exemplo, eu formo um exemplo de turma minha, é uma formação de 9 meses, de 11 meses para 2 aulas na semana. Eu anuncio a turma para 11 meses com 2 aulas na semana. Eu vejo a minha concorrência no mesmo período de horas que a minha, formar a mesma pessoa em 6 meses, 4 meses, 5 meses, e o cliente retornar para mim assim: não vou fechar não porque eu consigo uma escola que forma bem mais rápido. Aí você fala assim: bicho, aí essa concorrência tá leal? Não tá leal. Aí você fala assim: é reixa com o cara? Não, pô, é porque realmente é uma concorrência desigual. Falta um pouco. Entendeu? Então, outro ponto, você vai cursar um determinado curso, né? Você se inscreve num determinado curso, complementa algumas horas e recebe uma certificação de bombeiro, que também prejudica pra gente no avanço do mercado, né? Então, assim, em relação às empresas, eu vejo que quanto mais escolas qualificadas tivermos à disposição, aí a concorrência fica muito justa, né? Eu sei que se o Fabiano tá vindo para Maceió, então o Fabiano, quando chegar aqui, padronizar o valor dele, eu vou saber que os valores que eu cobro hoje não tá tão discrepante com a concorrência, porque o Fabiano chegou com a mesma média. Mas tem escolas que cobram o quilo de alimento R$10, isso aqui faz... Finge que é grátis e enfia No final vende material. Aí vende roupa, vende curso, vende fardamento, vende apostila. Que grátis foi esse, né? Sem tirar seu Você é raciocínio. obrigado a comprar lá. Sem tirar seu raciocínio aí, Emerson, rapidinho, eu vou citar o município aqui, sem medo nenhum, mas em Arapiraca tem instituição, cara,
formando profissionais de bombeiros civis com um treinamento por mês, um final de semana por mês. Aí bota carga horária com 200, 300. Bota tranquilamente. Pode botar até 1.000 a carga horária de hora lá no certificado do aluno, mas tira o aluno de ir para a tua escola porque ele está cobrando lá barato. No final acontece aquilo Flexível. que você falou, Fabiano, aí, referente ao cara bota lá que é gratuito. Não, é um quilo de alimento porque eu quero ajudar a instituição tal. Aí daqui a pouco tá vendendo coturno, calça, gandola, camisa. E obriga o cara a comprar boné. E Tem é isso um aqui que curso melhora. de caráter profissionalizante. Sim, a nível técnico, viu? Nível técnico, que tem um órgão de fiscalizador de peso, agora não tem a fiscalização e não tem o sindicato também para fiscalizar. Por isso que isso acontece, porque chega a ser um absurdo. Eu vou dar um exemplo, de novo, na nossa área. Não existe isso no setor de segurança privada, Emerson. Todo curso de formação de vigilante tem que passar pela Polícia Federal de um jeito que não tem nem arrumadinho. Chegam pessoas para mim e dizem assim, Wilson, rapaz, olha, velho, eu tô querendo fazer um curso de vigilante, tem como tu ver lá, não sei o que, eu digo, tem nem desconto. Eu não consigo conversar nem com desconto. Porque quando eu falo com o diretor da Força Escola, o Márcio, ele diz, Wilson, é isso aqui, ó, munição, cara, instrutor aqui, ó. Os meus instrutores são coronel, advogado. Eu sou o pequenininho da Força Escola. Mas, enfim. Tem treta? Tem. Entre bombeiros, a gente não consegue ter o controle. A gente consegue orientar, mas ter o controle não. Entre empresas, existem também. Mas existem diferentes tipos de treta, né? Eu normalmente dou preferência às empresas que têm qualidade porque elevam o nível de formação. Importante. E estabelece uma condição de trabalho. Em relação ao fardamento que o Fabiano mencionou, eu acho que eu fui um dos pioneiros a provocar essa mudança, né? Sempre que tem aquela treta do grupo lá de fardamento, mencionam o meu nome. Mas eu usei isso como uma estratégia naquele período de que a gente tinha que diferenciar. Todo mundo trabalhava de azul. Sim. Não, vou trabalhar de vermelho. Porque quando alguém perguntar que empresa é essa, vai ficar fácil, entendeu? De apresentar. Então, assim, as empresas, elas podem determinar o seu padrão de fardamento. A única orientação ao fardamento que a gente tem é não ser similar ao corpo de bombeiros. Isso. Né? Outra orientação relacionada ao fardamento que tem na legislação é que o bombeiro, ele não pode circular fardado, não. O uso do uniforme e o desenvolvimento das atividades do bombeiro civil devem ficar restritos ao horário e local de trabalho. Posto de serviço, no caso, né? Bombeiro trafega muito, eles passeiam muito. Isso acontece na nossa área também, viu? E também é proibido por lei. Isso é proibido por lei. E aí acontece aquela situação, os bombeiros estão passando, tem um incidente ou um acidente, quem vai ser chamado? O bombeiro que está lá Que tá passando, fardado. que está fardado. Às vezes é o profissional lá, que é aquele profissional formado de Rapidão, né? uma aula mês. Aí faz aquela situação lá do mau atendimento. É ele, foi a instituição dele, mas quem paga somos todos nós. Todos, a categoria. Mas enfim, ó, realmente era um podcast para 3 horas, meu irmão. A gente vai precisar finalizar, mas eu acho que até aqui foi incrível, foi épico, foi extraordinário. Chama pra Vamos para parte 2, então. Eu acredito que vai ter que ter. Então, ó, você Peraí, viu... vamos fazer o seguinte. Pessoal, se vontade. quiser a parte 2, comenta aí. Parte 2, aí a gente faz um novo podcast. Vai lá, curte e coloca lá. Parte 2, aí a gente vai saber que vocês querem a parte 2. Muito bom. blogueiro. Eita, Blogueirinho, ó, vamos lá. né? Queridos, rapidamente, você tem um minuto para direcionar aqui para essa câmera e deixar um insight, uma reflexão para os bombeiros civis que vão ver, os profissionais que vão ver esse podcast. Rapidão. Vai, Fabiano. Pessoal, sou bombeiro civil. Quando eu fui fazer o curso de bombeiro civil, eu estava desempregado, depressivo. Hoje em dia, sou funcionário público, tenho empresa. Então, o que eu digo para vocês é: estude. Estude, que a sua vida muda. Se você não estudar, arrumar uma desculpa, nada muda. Então, o segredo do sucesso é estude. Muito bom. Emerson Fragoso. Vou pegar o gancho do Fabiano, né? O segredo do sucesso está no estudo. Estude, que a vida muda, certo? Eu sou apenas bombeiro civil. Eu me dediquei para isso, né? E o bombeiro civil hoje, ele mudou minha vida. Então, a minha sugestão para vocês é que estudem, para quem já está vinculado a essa área, para quem não está vinculado e pretende entrar, analise o mercado, não vá para a primeira escola que abriu as portas, não. Pesquise o mercado, busque entender um pouquinho mais sobre a profissão. Assista esse vídeo antes de se inscrever, que vai mudar um pouquinho a sua opinião em relação ao curso, certo?
Então é isso, estudem, busquem ser a diferença no mercado de trabalho. Exija o credenciamento, gente. Eu estava esquecendo de dizer. Vai fazer o curso da Escola de Bombeiro Civil, exija. Moço, me mostre o seu credenciamento. Exija o credenciamento. Importante. Perfeito. Flávio Lisboa. Bom, pessoal, como eu sempre falo lá nas redes sociais, eu incentivo demais a essa categoria, pegando também o gancho dos meninos aqui, o estudo é que vai mudar a vida de vocês. Né? Não é porque você saiu hoje da instituição formado bombeiro civil que você vai ganhar o melhor salário, que você vai ter o melhor emprego do mundo, não. Busquem as especializações, busquem as empresas credenciadas de fato junto ao Corpo de Bombeiro do Estado de Alagoas. E eu falo sempre isso aqui para vocês nas minhas redes sociais. Parem nunca não, tá? Pra que parar? Vamos pra cima, meu povo. Muito bom. Então, finalizamos mais um EpicaCast, seu podcast memorável. Também queria deixar uma reflexão no final, uma frase: a capacitação, quando encontra oportunidade, gera o sucesso. Né? Estuda que a vida muda, todo conhecimento é pouco, conhecimento não ocupa espaço. Tá bom? Se inscreve no canal, compartilha e, como o Fabiano falou, comenta lá se vocês quiserem o segundo episódio desse podcast que foi incrível. No demais, o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe a todos. Ooh, you wanna come and get me, kick me down and make me